por mais que já se passaram 15 anos que eu venha tocando rodas, eu nunca disse que eu não vou voltar a andar. Eu sempre digo que eu estou de férias de andar. Mas a esperança nunca morre, entende? Então, sim, eu acredito que um dia, seja ele amanhã ou daqui 5, 10, 20 anos, 30, quanto for, Sim. eu vou voltar a andar, entende? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começando mais uma edição do Fala Mais, nosso podcast semanal aí para trazer pessoal da nossa região oeste de Santa Catarina e bater um papo com a gente, né, Jonathan? E hoje, mais uma vez, um ponto serradense. Pois é, mais uma vez um ponto serradense aqui nos nossos estúdios do Fala Mais, né? Criado em Ponte Serrada, né? A vida Criado toda, assim como eu. Não sou ponte serradense assim como você. Agora um chapecoense, na verdade, né? A gente vai saber um pouquinho mais dessa história, mas estamos recebendo o Felipe Faquinello, 33 anos, advogado, produtor de lúpulo, né? A gente vai Cerveja. saber um pouquinho mais sobre essa Junto com o história irmão. também aí. E, enfim, muitas coisas mais, né? Ele é presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento de Ponte Serrada, inclusive, Econômico. né? E fora outras coisas e tantas mais, né, Felipe? Tudo bem? Como é que tá? Prazer. É Seja isso aí. bem-vindo. É um prazer estar aqui, uma honra enorme, dentre tantas pessoas que já passaram por aqui e que passarão ainda, né? Eu tá falando um pouquinho de várias coisas da vida, de acontecimentos do futuro, enfim. E por estar aqui na presença de duas pessoas ilustres e que desenvolveram a mídia ponte serradense e da região oeste, né? Uhum. O prazer é nosso, cara, É. estar recebendo você aqui. Obrigado pela vinda, né? Inclusive, desde da concepção do Fala Mais, o teu nome já estava na lista para ser um dos convidados. Né? Sim, com certeza. Um prazer enorme. Cedo ou tarde você viria. Mas e aí, cara, você está com 33 anos, mas tem uma história muito longa já dentro dessas três três décadas. décadas aí, né? Você nasceu em Ponte Serrada, aliás, nasceu em outro Xanxerê, município, Xanxerê, né? Nasci em Xanxerê, Xanxerê. mas só nasci, né? É Ponte só Serradense, nasci e vim pra cá, me criei em Ponte Serrada. Criancinha ainda, bebê. E isso. Agradeço também porque você me deixou um ano mais novo. Eu tenho 34. 34. Beleza? Fez Não, essa- eu quis te dar a idade de Cristo, né? É, a barba tá quase, né? Então, Ponte Serradense, com certeza, né? Já morei fora da cidade e hoje estou residindo em Chapecó, mas permaneço semanalmente em Ponte Serrada porque trabalho aqui também, né? Tenho escritório e a família toda aqui. Você tem escritório em Ponte Serrada ainda. Sim, advogo em Ponte Serrada, tenho escritório também em Chapecó. Tem nos dois municípios. Isso. E aí, como é que você faz? Como é que é a tua rotina? Você vem a Ponte Serrada com frequência? Bom, você tem família aqui, seus pais moram aqui, né? Faquinello tem um escritório de contabilidade, né? Que é um dos primeiros, se não o primeiro, né? Pioneiro, tradicional, Pioneiro, né? né? É isso, há muitos anos, né? Sim, eu venho Ponte Serrada toda semana, permaneço aqui 2 ou 3 dias, geralmente 3 dias na semana, e outros 2 dedico para o escritório de Chapecó. Uhum. Mas fica nessa correria, né? Não fico na estrada todo dia, porque não é vantagem e nem aconselhável por conta do perigo. Acabo vindo, fico na casa da família e retorno sempre para Chapecó no outro, dali 2 dias ou no outro dia, enfim. Que ano foi que você se formou? Eu terminei a graduação em 2014, mas a colação de grau, a formatura foi em 2015 e eu iniciei a advocacia em maio de 2015. Sim. Então são 7 anos aí, mais ou menos. Então. São 7 anos já advogando. Tem uma área específica que você trabalha? Eu trabalho principalmente com previdenciário e direito civil, no geral, aqui em Ponte Serrada, né? Em Chapecó, dedico mais ao lado empresarial e tributário. Mas... São áreas que eu tenho uma simpatia muito grande, principalmente empresarial e tributário, pela questão familiar, né? Sim, Vida toda criado no meio contábil, aí escutando o pai falar sobre o leão, né? Que o leão morde. E então, trabalhando nessa área também. E por que você foi para a área de advocacia? Como tu disse, a vida toda junto ali na contabilidade com a tua família, né? Mas qual foi a relação ou o que te motivou a não seguir
especificamente os passos do pai, né? Fez teste vocacional lá, não deu contabilidade para cursar? Ótima pergunta, porque a advocacia... Sabe quando você não sabe o que quer? Vou fazer direito, porque não se perde. Certo. Então, foi mais ou menos isso. Na verdade, eu caí de paraquedas na advocacia. Eu fazia engenharia de alimentos pela Universidade Estadual de Santa Catarina, aqui em Pinhalzinho, né? Cidade próxima. Mas eu sofri um acidente. No primeiro semestre, primeiro período da faculdade, feriado de Corpus Christi, feriado, então vim para casa, né? E naqueles dias, no dia 10 de junho, eu sofri um acidente. Que ano foi? 10 de junho de 2007. 2007. São... em 2007 você já estava... São 15 anos. Isso, 15 anos. Então, eu sofri um acidente que mudou completamente minha vida. Sim. Eu até tentei retornar para a faculdade, mas naquela época a cidade de Pinhalzinho não comportava, não tinha acessibilidade, não tinha local para residir. Então, acabei fazendo algumas matérias à distância, mas eu precisava estar lá presencialmente, né, para dar continuidade. Não foi possível naquele momento e graças a Deus não foi possível, porque passou aí 2 anos, que foi a minha fase inicial de recuperação, e eu resolvi, então, fazer direito, cursar direito, né? Porque eu não encontrei mais nenhum curso que me atraísse na nossa universidade mais próxima, que é Xanxerê, na UniUesc. Então, vamos fazer para ver o que dá, né? Iniciei fazendo 2 matérias isoladas no período da manhã, no segundo semestre de 2009. E aí consegui, porque era meu teste inicial, né? Consegui me virar sozinho, fazer as minhas coisas. Então, fiz vestibular no final do ano e iniciei no próximo semestre, no período da noite, integral, né? Sim. E aí, cursei a cadeira todas as cadeiras da faculdade aí, até o final de 2014. 5 anos? Isso. E, graças a Deus, naquele momento já estava aprovado na OAB, já aguardando aprovação de TCC, graduação. Você conseguiu a aprovação na ordem antes no último ano, no último ano da faculdade é possível fazer a prova, né? Nos últimos 2 períodos, fazer a prova e aguardar a colação de grau, né? Para requerer então a inscrição na OAB. Sim. E graças a Deus, né? Consegui ali no último ano da faculdade. Então, só aguardei a aprovação do TCC e a colação de grau para, logo na sequência, fazer o pedido de inscrição, que aí foi o meu presente de aniversário, porque no dia 26, eu faço aniversário de 25 de maio, no dia 26 de maio de 2015 foi o dia do juramento e recebimento da carteirinha. Um dia depois do aniversário. Nada é por acaso. E quando você iniciou o curso de Direito, você já tinha em mente ser advogado ou não? Todo mundo inicia o curso de Direito pensando que vai ser juiz, promotor ou alguma coisa desse tipo, né? Eu não tinha essa pretensão, apesar da deficiência que me possibilita, e não em todo concurso, porque alguns concursos tu concorre com a prova mesmo, mas na maioria deles, possibilita a vaga especial, né? A vaga destinada a pessoa com deficiência. Sim. Mas eu não tinha uma pretensão, assim. Eu estava naquela, vou fazer para ver se eu gosto e ver o que dá. E aí, no final do curso, eu pensava, não, um concurso vai ser interessante. Mas eu acabei, de certa forma, atrasando um pouquinho a minha graduação, né? Por conta do acidente, a recuperação e tudo mais. Então, eu não queria mais perder tempo. Para mim, eu estava perdendo tempo, entende? Então, eu queria... vou advogar enquanto isso. Você queria né? começar a trabalhar, né? Queria render. Vou advogar enquanto isso. Ganhar dinheiro. Né? Deixar de ser dependente. Sim, claro. Né? São fases da vida, mas tem que passar também. Sim. E fui indo e advogando e estou extremamente realizado com isso. Nem penso em fazer um concurso, nada do gênero hoje. Tô super satisfeito feliz aí, aí né? com a profissão. A profissão é gratificante, é incrível, abre inúmeras possibilidades. E se tu quer, tu consegue, vai atrás, né? Vai em busca. Sim.
dá certo. Ainda falando da tua profissão, você comentou ali que em Chapecó, no caso, você vai mais para essa área da empresarial, né? Consegue falar para a gente um pouquinho a respeito disso? E que tipo de serviço você presta, auxiliando as empresas a encontrar formas de amansar um pouquinho o leão? O que é o... Então, em Chapecó, eu não trabalho sozinho, né? A gente tem uma equipe maior e a gente trabalha com recuperação de tributos, né? Com planejamento tributário, tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física. Trabalha assessorando empresas. Tem algumas empresas que contratam escritório para justamente fazer o que é necessário, né? Uhum. Seja o que está já acontecendo naquele momento, bem como o que vai acontecer, né? Uhum. Se não fizer um planejamento adequado. Mas seria basicamente isso. Sim. Trabalho não só de correção, mas de prevenção muitas vezes, né? Principalmente prevenção. A intenção é não gerar processo, né? Uhum. A intenção é sempre fazer com que caminhe pelo lado mais correto possível e que não dê um passivo. Sim. Mas, Felipe, voltando um pouquinho lá, na época, então, você iniciou o curso de engenharia de alimentos, é isso? Isso. Era meu sonho. Sim. Aí você fez um semestre, que foi... Dá para aproveitar alguma coisa daquilo, do conhecimento que você teve? Não. Porque Não. hoje a gente sabe que o Felipe, junto com o irmão dele, que é o Fernando, né? Eles trabalham na produção de cerveja. Então, assim, curso de engenharia de alimentos, para quem cursa toda a faculdade, a graduação ali, a gente sabe que ele é muito útil para esse fim também, né? Sim. Então, o teu irmão, ele cursou a mesma área que você iniciou, né? Então, depois de mim, ele acabou ingressando e ele ingressou e concluiu o curso de engenharia de alimentos, né? É engenheiro de alimentos. Mas não atua na área, apenas utiliza nesse hobby, vamos dizer assim, porque não profissionalizou ainda, né, que é a produção de cerveja e também agora com o plantio do lúpulo. Claro que eu acho que pega mais a agronomia, nem tanto a engenharia de alimentos, né, mas agrega valor ao produto final da cerveja, né, com o lúpulo próprio. Uhum. Sim. Mas você disse que era teu sonho estudar engenharia de alimentos. Por quê? Talvez não, com certeza foi porque eu me espelhei muito no meu tio, irmão do meu pai, tio Flávio, que ele trabalha nessa área de alimentos, não é engenheiro de alimentos, é agrônomo, mas eu queria muito ir para grandes cidades, eu queria muito ir para fora do país, queria trabalhar nessas... E a engenharia de alimentos me possibilitaria isso também. Não que o direito não possibilite, sim, mas é muito mais confortável aqui, entende? Então, eu sempre quis e achei muito interessante, porque muita gente confunde a engenharia de alimentos com a nutrição, com fazer comida, né? Mas não... Gastronomia. Gastronomia, é isso, não tem nada a ver. São coisas bem diferentes. O engenheiro de alimentos, por exemplo, produz uma embalagem, né? As dimensões, se aquilo vai passar calor ou não vai. Na verdade, não me habilito muito nem para falar sobre a profissão mais, porque já faz tantos anos. Sim, o teu irmão tá assistindo, cara. Como tu disse, tu não aproveitou praticamente nada. Praticamente nada, né? Meu irmão e vários amigos que permaneceram daquela época, se assistirem, vão ficar me puxando a orelha, né? Mas não tem problema. Faz parte também passar alguma vergonha, né? Mas cara, muito interessante essa tua informação, porque assim, porque são áreas muito distintas, né? O direito é uma área humana, a engenharia é uma área exata, né? É uma ciência exata, né? Então, assim, claro, você teve a questão do acidente ali, que daqui a pouquinho a gente vai entrar no mérito, né? Mas, assim, são caminhos totalmente diferentes, né? Então, chama a atenção o fato e, claro, você teve um motivo também, né? Que você relatou já por conta da mobilidade e tudo mais, né, Felipe? Isso. Mas foi um momento diferente da vida, com certeza, né? Áreas completamente distintas. Lá na engenharia, aquela história de cálculo. A engenharia de alimentos tem muita biologia e química também.
mas o cálculo existe, né? Tem que gostar de química, física, por aí, né? Matemática. Então, e no direito você tem alguma coisa de cálculo? O percentual que tu vai cobrar do cliente, né? Isso aí a gente sabe fazer de cabeça, né? Mas tem outras situações de cálculo também. Quem trabalha na área penal, que não é o meu caso, cálculo da pena, né? Certas coisas assim. E no tributário tem muito cálculo, né? Pois Sim. Então... Que é a área que você... Isso, focos, né? e a área que o pessoal do direito não tem tanta afinidade porque tem números, Sim. né? E eu gosto. E você também tem, claro, assim, além da legislação tributária, você tem a assessoria contábil também, se caso precisar, né? Porque teu pai é contador. A experiência conta absurdos, né? A gente acha que estudando muito no livro vai resolver o problema do cliente. Muitas vezes tu acaba complicando o problema do cliente e a voz da experiência ela é necessária. Então... Seguidamente troco uma ideia com o pai, com o meu irmão, que também já está na área há algum tempo, e com outras pessoas também que a gente tem contato. É sempre importante ter um leque aí de profissionais ao nosso redor de distintas áreas para agregar no teu trabalho, né? Sim. E essas profissões, principalmente, eu vejo assim que você tem que estar muito mais do que outras em constante atualização, né, cara? Porque quem tá fazendo essas, seja a parte legislativa ou a parte tributária, é o pessoal da política, né? E isso está em constante modificação, né? Então, o ensino é a todo momento, né? Toda hora muda alguma coisa. O que você aprendeu esse ano, daqui a pouco, ano que vem, não vai pra nada. Tá obsoleto. Aconteceu, né? Durante o meu curso de graduação, a gente estudava o Código de Processo Civil antigo, e aí teve a reforma e veio o Código Novo, mudaram várias coisas. Assim como teve há pouco tempo a reforma previdenciária, teve a reforma trabalhista. Então, muita coisa muda o tempo todo. Por isso que não tem como tu abraçar o mundo e fazer tudo, porque não consegue. Tem que se especializar. A área do direito realmente ela é muito ampla, né? Então, você tem que focar... A gente tem que trabalhar... A não ser que tenha uma equipe segmentada, né? Exato, isso eu ia falar. Tem que ter uma equipe aí, cada um trabalha na sua área, ou pelo menos para compartilhar ideias e atualizações, né? Que são importantes. Porque senão tu não vence. Não consegue, né? Cobrar escanteio e correr cabecear. Não, né? não dá, como. né? Não tem como. Mas, Felipe, voltando um pouquinho lá a 2007 agora, que você tocou na questão do acidente, né, cara? Acredito que... Bom, são 15 anos, né? E você tá com... Eu tirei 33, mas tá com 34, né? Então, 34. Quase metade da sua vida já enfrentando uma outra realidade que você viveu até o momento do acidente. Conta um pouquinho do que você lembra da época do acidente ali, como é que foi? Você tinha saído, você tinha ido para uma festa? Onde que foi esse acidente? Eu lembro praticamente tudo. Quem sabe a gente fica aqui umas 5 horas. Vamos lá. Brincadeira, não, mas assim, vamos resumir. Sim, eu vim para casa no feriado de Corpus Christi, né, como relatei. A gente saiu para ir numa festa em Catanduvas, porque eu tinha alguns amigos da engenharia, um amigo que mora lá, família mora lá, né? Ele já não mora mais lá. E, vamos na festa e tal. Naquele momento, 2 amigos foram comigo. Vocês conhecem, né? O Emílio e o Paulo Guerreiro, os 2 irmãos. Filho do Gilmar, que esteve aqui, inclusive, filho, né? Filho do Dr. Gilmar, figuraça, né? De Ponte Serrada e da região toda. E a gente acabou voltando da festa praticamente de dia, né? Era 5 e pouco da manhã. Eu tava super tranquilo, super sem sono, e os guri acabaram dormindo no carro. Você estava dirigindo? Eu estava dirigindo. E próximo de onde tem agora aquela situação da buraqueira no asfalto, né? Era a realidade da época também. Próximo da ponte do Rio Irani. Eu não sei exatamente o que aconteceu. E como os guris estavam dormindo, é uma dúvida que sempre continuou. Já venci esse questionamento, né, com o passar do tempo, mas sempre me perguntei o que aconteceu. Porque ou eu perdi o controle por função de um buraco, ter estourado no pneu, alguma coisa desse tipo, ou eu dormi. Se eu dormi, foi a única vez na minha vida que eu dormi no volante.
Mas pode ter acontecido, né? Uhum. Então, não sei o que houve, eu apenas saí da pista, não colidi com ninguém, só saí da pista, o carro não estragou grandes coisas, assim, mas eu fui lançado para fora do carro, pelo vidro traseiro, porque todos os outros ficaram fechados, né? Isso constatação posterior, obviamente, pelos guris, inclusive. E eu estava, sim, de cinto de segurança, sempre usei, e continuo usando e sempre vou usar. Mas o cinto não me segurou dentro do carro. E inclusive, eu escapei por baixo do cinto para trás. É um pouco inexplicável. O meu banco, ele quebrou uma haste, então ele torceu. Ele deu aquela torcidinha e por ali que eu escapei para trás. Eu fui ejetado do carro. Durante o capotamento. Chegou Isso, a capotar, mas o carro não fez nada. No teto, não quebrou nenhum vidro, não fez nada. Quebrou o vidro do tampão do porta-mala. Era um Gol. E amassou o para-choque ali, mas não chegou nem a abrir a tampa do porta-mala. Não fez quase nada no carro. Mas eu fui jogado para fora. Você parou longe do carro? Aí os guris sabem contar melhor do que eu. Eu nunca soube exatamente quanto, mas sim, eu acho que alguns metros aí, né? Perdeu a consciência. Eu entrei em coma já no acidente. Eu tive traumatismo craniano, quebrei a coluna, né? Por causa do... Não sei como foi, né? Mas enfim, quebrei uma vértebra da coluna apenas. Com isso deu a lesão medular, né? Que é o que me tornou paraplégico. E eu tive também... Quebrei o acetábulo direito, que é o encaixe do fêmur na bacia, por conta do cinto de segurança, que é justamente o lado que fecha o cinto, né? Então ali mais apertadinho, minha perna tá... de efeito chicote, né? Arrebentou ali. E eu tive contusão pulmonar e outras consequências por conta da pancada no chão, né? E fiquei todo cheio de espinho, que tinha espinho no lugar. E aí eu fui... é um lugar que não tem sinal de celular. O pessoal da vizinhança ali que ajudou os guri a me socorrer. Eles que salvaram minha vida. Eles ficaram dentro do carro, no caso. O Paulo foi lançado para fora do carro também. Ele também foi lançado. No entanto que no boletim de ocorrência está escrito que é relato da própria vítima. O Paulo relatou que... Está escrito no boletim. Quando vi, acordei no capim. Está escrito exatamente isso. E o Emílio estava no banco da frente, de cinto, tudo certinho. O Paulo estava sem cinto atrás. Da título para a música do Gilmar, se quiser escrever. Pois é. Então, o pai do Paulo. E o Emílio estava no banco da frente, de cinto... dormindo, apenas acordou, saiu do carro e tal, mas não se machucou nada. E o Paulo também, graças a Deus, não se machucou nada. Só a questão da pancada, né? No chão, aquela coisa toda. Mas apenas eu, graças a Deus, apenas eu que me machuquei. Eu era o motorista, eu sofri as consequências. Perfeito, entende? Certo. Se fosse com um dos guris, eu não me perdoaria. Mas fui socorrido muito rápido pelo Corpo de Bombeiros de Ponte Serrada, fui trazido ao hospital daqui para os primeiros socorros, fui encaminhado para a única UTI na época que foi... Só te interrompendo, dessa parte do socorro, do resgate lá, você não... Eu estava em coma, né? Isso é o que te contaram, né? Isso. Estou relatando a história, assim, que você me só contaram. lembra até o momento do acidente ali, até... Isso. Né, um pouquinho antes, saída até de o pista trevo ali. do Irani. Aham. Até o trevão do Irani eu lembro de eu dirigindo, depois ali apagou. ali você dormiu, né? Fui alguns quilômetros dormindo, né? Então... É óbvio que é brincadeira, né? Claro. Então, e aí eu vim para o hospital de Ponte Serrada e me encaminharam para a UTI, que é do Hospital da Unimed de Chapecó. Na época era a única que tinha a vaga, inclusive. E lá eu fiquei 3 dias em coma. E no total de internação, contando coma e outras passagens, fiquei 13 dias na UTI. Mas no total deu 25 dias do hospital. Então foi um período difícil, foi um período complicado, né? Que eu tive um risco de morte bem acentuado. O estado era grave, meu estado era gravíssimo. Mas, graças a Deus, após os 3 dias de coma, eu acordei na UTI ainda, todo entubado, cano na traqueia, né? Sem poder falar. Mas consciente, inclusive, sabendo onde eu estava. Então, o coágulo da minha cabeça não foi necessário fazer cirurgia, apenas ele foi drenado, normal, né? E eu acordei bem. E quando você acordou, os médicos, eu não sei como é que funciona, mas os médicos já tinham ciência de que você... tinha perdido o movimento das pernas? Ou precisa ter a consciência do paciente ali para ele dizer que não está sentindo as pernas?
Essa parte eu não lembro. Eu não lembro se eu sentia as pernas ou se eu não sentia. Porque eu tinha muita dor. Eu tava deitado de barriga para cima, sem travesseiro, sem nada, numa cama bem rígida, porque eu tava com a coluna quebrada. Então não poderia nem me mexer. Para dar aquele banho de leito, né? Banho de gato, banho de cama. No hospital eles me moviam em bloco, ou seja, várias pessoas me pegavam ali para me virar devagar, para não torcer o corpo e acabar agravando ainda mais a lesão na coluna por conta da fratura. Sim. Mas eu não lembro do momento de que eu não sentia as pernas. E isso só veio à tona para mim depois que eu fiz a cirurgia da coluna, que foi no 17º dia de internação. Antes disso eu tinha várias situações que não foi possível fazer a cirurgia. Eu tive o coma, eu tive os pulmões que estavam... Eu tive a contusão, né? Então encheram de sangue, fiquei no ventilador mecânico por 8 dias. Aí no 11º dia eu ia fazer a cirurgia da coluna. Mas aí, isso é relato da família, né? O médico tinha mandado afiar os equipamentos dele lá num outro lugar e ia precisar pegar material emprestado de outro médico. E como é estéreo, ele ia poder abrir só no momento. Relato que me contaram, né? Sim. Então, ele preferiu adiar um pouco a cirurgia. Minto, eu falei 11º. Não, no 8º ou 9º dia era para ser isso, mas aí ele preferiu adiar. No 11º, eu fui para o centro cirúrgico e o equipamento dele já tinha chegado. Quando eu cheguei no centro cirúrgico, a anestesista viu que a minha língua estava estranha. Eu acabei pegando sapinho na UTI. E se ela tivesse me entubado, aquilo lá ia para a corrente sanguínea, enfim, né? E do estado que eu estava, porque eu emagreci muito, perdi muito sangue. Imunidade baixa e tudo, né? Eu provavelmente não ia resistir. Nossa, por um detalhe aí de uma percepção da Exatamente, da né? Nada é por acaso. Sim. E aí eu fui pro quarto, do 11º ao 17º dia, eu fiquei no quarto tomando o remédio mais docinho que eu tomei naqueles dias, né? Um xarope, sabe o xarope de criança? É mais ou menos isso. Berotec. Docinho, legal assim, né? Única coisa boa. Mas foram os piores dias da minha vida, sem nenhuma dúvida. Porque ali, na UTI, é tranquilo, você passa sedado, você não sente. Então, no entanto que quando falam que alguma pessoa passou um período na UTI, eu disse, tá bem cuidado, tá no melhor lugar. Porque no quarto, você não tem aquela tensão toda. Não que eu tivesse sido deixado de lado, de forma alguma. Inclusive, meus pais ficaram o tempo todo comigo, dentro do quarto. Mas eu sofri muita dor deitado. Eu dormia poucas horas por dia, assim, seguidas, né? Aí ficava naquela, dorme, acorda, geme, né? E vai indo. Felipe, a questão do coma ali, você ficou em coma induzido ou era coma mesmo? Porque depois lá você ficou em coma real, né? Depois do acidente, no ato do acidente em si. Você perdeu a consciência, mas lá no hospital que você acordou depois de 3 dias, eles te induziram ou você ficou mesmo em coma? Então, existe uma tabela para graduar, mensurar, né, o coma, que é uma tabela chamada de Glasgow. Me explicaram, né? Não tenho conhecimento científico para isso, mas é do nível 3 ao nível 15. Sim. Nível 15 seria o coma alcoólico. Eu estava no nível 11, então tem algumas características. Isso no momento do acidente, né? Tem algumas características. Perde consciência, geme, mas não se comunica. Era basicamente isso. Eu estava ali apagado, mas eu tinha dores, reflexos, gemia, respondia né? Alguns estímulos, no caso, né? Mas no hospital, sim, me induziram ao coma completo, né? Para justamente não agravar, né? A lesão tanto cerebral quanto da medula, né? Sim. E aí, depois de 3 dias, no caso que você acordou, você lembra, assim, quais foram que tipo foi o teu comportamento? Você lembrou no ato, assim, que sofreu o acidente? Como é que foi? Eu acordei com os braços amarrados, as pernas eu não lembro, então, como eu falei, se eu sentia ou não, né? Mas eu acordei todo amarrado, com um tubo na boca, né? Que tava entubado, com muita dor. E aí vieram me falar que eu havia sofrido um acidente, me explicar e tal, e que eu estava no hospital, na época era Uniclínicas da Unimed em Chapecó. Eu fiquei doido.
eu achei que eu tinha sido sequestrado. Porque... Por qual motivo? Não sei, né? Não tinha motivo para sequestrar, né? Mas, enfim... Eu não estava conseguindo ver meus pais, né, meus familiares, e eu lembrei que eu estava em Catanduvas. Então tinha Joaçaba e Concórdia de cidades com mais referência para me levar que fosse mais perto. E Por que eu fui parar em Chapecó? Então essa foi a primeira reação. Aí eu xinguei todo mundo, né? Aquela coisa que tu tá todo estragado ali, né? Mas e o pessoal da equipe mesmo do hospital? Enfermeiros ali, coitados, assim, gratidão total a eles, mas infelizmente naquele Tiveram momento tiveram que ouvir algumas coisas desnecessárias, né? Porque no primeiro dia, quando eu acordava e remédio, apagava de novo, acordava de novo. Tava dopado, né? Eu apagava e acordava, sei lá, 5, 6 vezes naquele dia. E parecia que cada vez que eu acordava era um dia. Então, pareceu que passou uma semana no mesmo dia. Sim. E eu, então, perdi completamente a noção do tempo. No entanto, que o coma, para mim, foi como se dormisse e acordasse. 3 dias ali que eu não vi. Também não escutei ninguém, for perguntar, não vi o túnel, não tu escutei não se vozes, viu? não me vi. Não nada, teve luz branca, nada disso aconteceu. Dormia e acordei, nem lembro se sonhei. Mas foi isso. Então, o horário de visita da UTI é bem restrito, né? Então, eu não conseguia ver a família. E eu fui ver uma vez, naquela semana que passou durante um dia só, né? Por isso que eu fiquei, acho que nervoso, né? Com a situação toda. Imagina, todo arrebentado, amarrado. Que te amarro, né? Pra tu não puxar os encanamentos ali, os tubos que tem. E daí você teve contato com a família depois de quanto tempo? No primeiro dia. No primeiro Só dia. que, como eu falei, né? Pra mim pareceu que foram vários dias. Porque Mas daí, no primeiro dia... depois que você acordou, você dormiu, aí depois teve contato com a família, que pra você já era no outro dia ou foi? Isso, Em exatamente. algum desses dias. Algum ali, desses dias do mesmo dia, passou nas 24 horas. acabei tendo contato com eles. Não lembro qual foi, mas foi aí. E aí como é que foi? É teu pai, tua mãe, os dois chegaram juntos, teu irmão, como é que foi? Pai, mãe... Não, era separado, né? A UTI tem as suas restrições para visita e também uma limitação de pessoas dia, né? Por visita. Pai, mãe... eu não lembro. Exatamente, eu não lembro todo mundo que foi. Mas depois me contaram que foram mais pessoas. Meu irmão, acho que meu tio foi também. Foi um padre... na época, o padre Edomar, que estava aqui em Ponte Serrada. Sim. Enfim, algumas pessoas entraram. O padre, não sei, né? Por que me colocaram ele lá? Segue. Obrigado pela visita, né? Mas aí, você estava falando antes Então, teve o processo ali da cirurgia, né? Que aconteceu lá no 17º dia. Isso. E a partir daí que você tomou a consciência da lesão. Após a cirurgia, eu acabei passando mais 2 dias na UTI por uma questão do pós-operatório, que minha cirurgia é muito grande. Foi muito grande, né? Minha cirurgia é via anterior. Eles fizeram pela lateral, não é pelas costas mesmo. Então, abriram o abdômen bastante. E por isso, esse cuidado pós-operatório. Aí eu fui pro quarto, eu já não sentia mais dores. Foi a melhor coisa, assim, sabe? E aí o médico foi me falar, né? Sobre que tinha sido um sucesso, minha cirurgia e tal. E eu perguntei qual que era a minha chance de voltar a andar. Aí tu já sabia, então já tinha conhecimento. Aí eu já tinha entendido a situação, né? Então, nesse momento aí, foi a notícia mais triste, assim, que, olha, tua chance é mínima de voltar a andar. Mas, por consequência, outro médico, muito querido, inclusive, veio até o quarto e disse: Felipe, não tá morto quem peleia. Lute até o último fio de cabelo. Mas ele era careca? Sinal que ele lutou, né? Sinal que tava lutando bastante, né? Então, mas aí foi passando e tal. Depois disso, que eu fiz a cirurgia do quadril também, né? Da fratura ali do osso que chama acetábulo. E eu continuei todo esse período ganhando alimentação por sonda, né?
E aí, nos últimos dias, já não aguentava mais aquele negócio. No 24º dia que eu fui tomar meu primeiro banho de chuveiro, sensação incrível, incrível. Você sentir água caindo na tua cabeça depois de tantos dias ali na cama, só naquela situação do banho de leito, né? De paninho, né? Isso. E também nesse dia que eu tive o primeiro contato fora do quarto do hospital. Porque até então eu digo que eu conheci o hospital pelo teto, né? Pelas luzes, porque eu só andava de maca. Uhum. Aí nesse dia que me colocaram sentado na cadeira de rodas pela primeira vez na vida que eu sentei na cadeira, sensação horrível, estranha, mas eu tava vivo, né? E tava ali todo arrebentado. Sentia dor ainda? Assim, ó, nada se compara à dor que eu sentia antes, quando eu tava quebrado ainda, né? Sim. Mas sim, tinha dores, eu tava na medicação muito forte. E aí o fato engraçado foi que o cidadão lá do hospital me levou para passear, né? E nesse momento do meu banho, cara, me sequei na cama lá. Eu me sequei, não. As pessoas me secaram na cama, né? E a mãe resolveu secar meu cabelo, que na época era mais ou menos Você tinha cabelo comprido, né? porte. Eu tive cabelo comprido por 2 vezes na vida. Cortado, então, mas aí eu tinha passado no vestibular, em Pinhalzinho, na UDESC, sabe como que é, né? Gurizada, avacalho e rasparam a minha cabeça. Mas já tava crescendo, tava mais ou menos como tá hoje. E a mãe resolveu secar meu cabelo, né? Deitar na cama. Beleza. Não entendi nada. Fui entender o cabelo quando eu fui... O maqueiro, né? Nem sei se é esse o nome, mas me levou para dar uma volta no hospital e quis me levar lá fora. Passando pela salinha lá que tem o pessoal aguardando na internação para chegar lá fora do hospital para sentir um pouquinho da poluição, do pó, pegar o sol, né? Porque é diferente, sensação incrível. Tu pega todos os detalhes Exatamente, da vida que você não dá... todos. Mas quando ele abriu aquela porta principal para dar de cara nesse ambiente que as pessoas ficam aguardando os outros que estão ali fazendo o procedimento, que ficam ali esperando os acompanhantes, né? Que ficam ali aguardando. Abriu a porta, estava cheio de gente, aquele pessoal me olhou com uma cara estranha e eu pensei, né? Normal, jovem na cadeira de rodas aí, todo meio arrebentado. Beleza. Mas aí foi se aproximando para a porta de vidro da saída do hospital, de fato. E quando o meu reflexo deu na porta de vidro, que eu fui entender o porquê que as pessoas estavam me olhando daquele jeito. Cara, eu tava parecendo um fantasma. Daí a mãe secou o cabelo, deitado. Meu cabelo tava reto, assim, para cima, né? Eu tava magro, muito magro, muito magro. Eu perdi quase 30 quilos. Caramba. Eu sou alto, né? Eu tenho 1,87 m, eu devo ter pesado naquela época 50 quilos ou menos. Nossa. Praticamente 1 quilo por dia você perdia. Sim. E aí, imagina, tava todo roxo, o rosto parecendo um panda, né? E então, assustador, né? Por isso que eu entendi que as pessoas me olharam, né? Sim. Meu Deus, a assombração saiu, será que tá vivo ou morto, né? Que hora que vem o Felipe, Exato. né? Não é esse. Mas esse foi o período aí do hospital e depois disso acabei retornando uma semana depois que eu tive algumas dores e daí eu descobri que eu tive trombose também. Então foram várias consequências por conta do acidente e a principal, que é a que me veste hoje, que é a paraplegia, né? A utilização da cadeira de rodas para se locomover. Então da cintura para baixo eu não tenho sensibilidade, movimentos, né? Mas, vamos aí. E teve um médico que te falou que você teria chances mínimas remotas, de voltar a andar, e teve o outro careca lá que disse que não era pra, né, era pra continuar peleando. Mas nos teus processos aí, durante todos esses anos, você continua fazendo algum tipo de tratamento nessa questão de voltar a andar? Como é que é... a expectativa nesse sentido? Por mais que já se passaram 15 anos que eu venha tocando rodas, eu nunca disse que eu não vou voltar a andar. Eu sempre digo que eu estou de férias de andar. Mas a esperança nunca morre, entende? Então, sim, eu acredito que um dia, seja ele amanhã ou daqui 5, 10, 20 anos, 30, quanto for, Sim. eu vou voltar a andar, entende?
Então, a esperança sempre existiu, eu sempre fui em busca, principalmente no começo, né? Agora nem tanto, mas fui em busca de alternativas, de tratamentos possíveis, mas até o momento não existe nenhum tratamento no mundo que garanta, ou que esteja aprovado, a não ser em fase experimental, né? Para aplicação, para estímulo em todos os pacientes com a minha situação. Uhum. Mas, graças a Deus, durante todo esse tempo, muita coisa evoluiu e existem ótimas chances aí de acontecer alguma coisa muito em breve, alguma coisa muito boa. Anos, né? É uma recuperação. Justamente, inclusive na questão da evolução científica, porque atualmente não existe, como tu disse, nada que possibilite, né? Que seja garantido, não. Uhum. Ou que diga, aplica uma injeção ali, Sim. sai andando do negócio. Não, isso não existe. Uhum. Existem vários estudos, vários experimentos, várias pessoas sendo cobaias, né? Voluntárias, obviamente. Existem vários estudos no Brasil, vários também fora do Brasil, né? Mas o Brasil também está muito adiantado. Eu acompanho algumas pessoas que estão nesses testes e tem muita coisa boa acontecendo, muita coisa. Porque muita esperança. É uma lesão na coluna mesmo, né, Felipe? Você falou antes do coma que existem graus de coma, né? No caso do terceiro ao 15º, né? É uma escala. Mas no caso da lesão também na coluna, que causa a paralisia, né? Também existe um tipo de grau, você tem conhecimento assim, e que tipo de grau que é o seu? Claro. A nossa coluna ela é composta por coluna cervical, que é a parte do pescoço, coluna torácica ou dorsal, tórax, né? Coluna lombar, sacral, cauda equina, até chegar lá no cóccix. Então, a minha lesão é na última vértebra torácica, que tem 12. Uhum. É diferente, tá? Cervical tem 6 ou 7, torácica 12, lombar mais 6 ou 7 também, não lembro bem. Então, mais ou menos no meio das Mas costas, a minha é na altura do umbigo. Uhum. Então, ali é onde houve a lesão. Mas sim, outras pessoas que lesionam acima daquela parte, vai agravando, né? Sim. Perde mais equilíbrio, mais acima ainda, principalmente na região cervical, acaba afetando o movimento dos braços, que aí entra a tetraplegia, sim, né? Uhum. Que tetraplegia não é só aquele que está na cama mexendo só os olhos, né? O tetraplégico é todo aquele que tem também uma dificuldade nas mãos, né? Em ambas as mãos, nos braços, enfim, uma perda de força e mobilidade. Mas existem graus diferentes. Sim. Cada lesão é uma lesão. Uhum. Graus sensitivos, graus motores, então difere muito. Mas no caso do rompimento ali, por exemplo, o que acontece é um rompimento, né, no que tem ali fazendo a interligação para, claro, a movimentação de todos os membros do corpo. Então, nem sempre rompe. Tá? No meu caso, houve uma compressão grave. Certo. A minha medula ficou apertada, né, por 17 dias até o momento da cirurgia e depois foi descomprimida. Né? Eu tenho uma prótese na coluna que substituiu a vértebra, mas a medula está ali no meio solta. Uhum. Só que essa compressão grave acaba matando neurônios. E os neurônios, em tese, não se regeneram. Pelo menos eram os estudos da época. Hoje já se fala em outras situações, que há regeneração, mas é muito lenta. Então, por isso, alguns estímulos. Mas existe a secção medular, que seria o corte dela. Existe vítima de arma de fogo que nem sempre corta ou comprime, apenas passa do lado o tiro, mas pelo calor da bala acaba queimando. Caramba. Então, tem várias situações, né? Uhum. Então, no teu caso, não tem um rompimento. Não. Ela está ali, ela foi comprimida, e ela sofreu, claro, a lesão por conta trauma, disso, né? O trauma, né? Isso. Aí tem lesões que são completas, incompletas. Por exemplo, incompleta, às vezes a pessoa tem sensibilidade, às vezes a pessoa mexe o pé, mas não tem força, mexe a perna, mas não tem força para ficar em pé, né? N situações. Uhum. E nas atividades físicas, como é que chama? De fisioterapia, né? Você vê algum tipo de processo no teu caso específico? Você faz fisioterapia constante? Como é que foi? Eu sempre fui muito correto com as minhas fisioterapias até a pandemia, o início da pandemia. Ali foi um motivo e desculpa para todos, né? Parar absolutamente tudo.
E o retomar as atividades é muito difícil. Eu não fiz ainda. Mas eu nunca deixei de fazer físio, a não ser nesse momento, né? E eu sempre fiz intensamente. Eu sempre fazia físio toda semana, tanto aqui em Ponte Serrada como fora de Ponte Serrada. Eu fazia natação, eu fazia musculação, fiz vários tipos de fisioterapia. Ganhei muito com as fisioterapias. Hoje eu me sinto um pouco encurtado, atrofiado, de certa forma, porque eu tô sem e tô errado, entende? Mas é necessário. Tu tem que manter o teu corpo em dia. Assim como eu tenho a necessidade de fazer exercício, você que caminha também tem, né? Então Sim. é igual. Claro, tem algumas situações que se agravam um pouquinho mais para mim, mas é necessário fazer e eu pretendo, já deveria estar voltando. Mas em termos de algum tipo de evolução para mobilidade, para a própria sensibilidade, né? Teve algum resultado assim? Ou A recuperação abaixo da lesão, só no começo que eu recuperei um pouquinho do meu quadril direito. Inclusive, o meu nível sensitivo da lesão, ele não é o mesmo que o nível da lesão, nível da onde houve a fratura, onde houve a compressão medular. Meu nível sensitivo do lado esquerdo, eu tenho em T8, que é a 8ª vértebra torácica, então é um pouco mais para cima, o que agrava um pouquinho mais o meu lado esquerdo, né? A minha barriga não contrai 100% do lado esquerdo, mas do lado direito a minha barriga contrai 100% porque ele chega na L1, que é a primeira vértebra lombar, logo após a 12ª torácica. Então, vê como é diferente. Mas houve essa recuperação, sim, no começo, que existe uma fase do trauma ali, que é o choque medular, pode durar até 2 anos, que é a fase de inflamação da medula, que vai passar. Então, tem várias situações. Pode ser que tu recupere. Eu já vi tantos casos, tantas pessoas que eu já conversei, já tive contato principalmente na rede de reabilitação Sara Kubitschek, que eu conheci muita gente que são milagres que ninguém explica. Conheci muitos outros que nunca voltaram a ter movimentos. Mas, respondendo também a questão, fisioterapia e tudo isso me ajudou muito para ganhar mobilidade, para ganhar o equilíbrio, o controle de tronco que a gente perde, para manter questão, para me ensinar a ficar em pé, que aí eu uso alguns equipamentos para ficar em pé. Enfim, para que o meu corpo não fique realmente atrofiado. Né? Então, a fisioterapia hoje, depois de ter passado esse processo ali que tu falou ali dos 2 anos mais ou menos, né? Que pode, em alguns casos, haver a volta, né, dos movimentos, você utiliza a fisioterapia da mesma forma que qualquer outra pessoa utiliza academias, exercícios físicos, que é para manter o corpo saudável, né, da forma que está. Manutenção. Isso aí. Exatamente. Sabe o carro batido? Então, o carro batido nunca fica igual, né? Sim. Tem que levar constantemente na mecânica, dar uma revisada. É mais ou menos isso. Ô Felipe, e a questão psicológica, cara? Porque você, assim, você estava com 19 anos, né, na época. Jovem, ainda é jovem, né? Somos jovens. Somos, né? Mas acredito que deve ter sido muito difícil, assim, para ti. Quero que você descreva, né? Como é que foi a questão psicológica? Você teve dificuldade para entender? Como é que foi a tua conversa com a família, com os pais, o irmão, os amigos? Que tipo de apoio você recebeu? O que você falava, pensava? Enfim, qual foi como é que foi a evolução do teu comportamento para aceitação, digamos assim, do quadro que você acabou sofrendo? Foi um período difícil. Muito difícil. Eu estava com a minha vida, entre aspas, encaminhada. Eu estava na universidade que eu queria, pública. Só não tinha independência financeira até aquele momento. E aí, de repente, eu perdi tudo. Toda a independência que eu tinha, física inclusive, né? Eu acabei perdendo o movimento das pernas. Parecia que minha vida tinha terminado. Primeiro momento. Principalmente naquele momento da notícia, assim, no hospital, sabe? Os primeiro mês.
Quando te deram a notícia no hospital, você estava sozinho ou estava com Não, estava com a família junto. Mas eles já sabiam? Já tinham consciência da gravidade da situação, né? Mas estavam dando graças a Deus, e eu dou graças a Deus hoje, porque a minha cabeça também não teve consequências, né? Podia ter ficado com uma lesão cerebral grave. Mas eu considero que os primeiros 6 meses da minha lesão foram os piores. Assim, mais difíceis para a questão psicológica também. Mas graças à família que eu tenho, graças aos bons amigos que sempre estão ao redor, tudo isso foi superado. E foi uma etapa por vez, cada vez colocando uma meta e chegava no dia não acontecia, vamos colocar outra e assim por diante. Até o momento que você cansa de colocar algumas metas, né? Eu vou voltar a andar na Páscoa, no Natal, no Ano Novo. Tinha essa expectativa? Né? Sempre tem. Você fixa principalmente em datas, né? Sim. Datas comemorativas. E aí não acontece, frustra. Então, quando eu frustrar, dá um baixo astral, assim, bem forte. E depois eu parei com isso, coloquei na cabeça que quando for para acontecer, vai acontecer, nada acontece por acaso, tá tudo certo, vamos seguir a vida. Sim. Então, os primeiros 6 meses. Mas o que me ajudou muito foi que logo nos primeiros 6 meses, eu sofri acidente em junho de 2007. Em novembro do mesmo ano, eu fui para a rede SARA, de reabilitação, que muita gente no sul do país nem conhece, porque não tem no sul. Mas é uma rede que é gratuita, não é o SUS, mas é sustentado por verba pública. Então eu não pago R$1 para estar lá e também para chegar até lá, porque tem o serviço TFD, Tratamento Fora Domicílio, que é esse que as ambulâncias vão para outros municípios, tem de avião também, né? Então a gente acaba indo com acompanhante, inclusive. E eu fiz minha reabilitação no SARA de Salvador. Tem vários hospitais SARA no Brasil. O Sul conhece, quem conhece, né? Mas conhece o de Brasília, que é o principal, onde começou. Mas tem em Belo Horizonte, tem no Rio de Janeiro, tem em Salvador, tem mais para o norte do país, no Nordeste. E eu fiz lá em Salvador, porque foi o primeiro que me chamaram. Eu me inscrevi neles, né? E aí a chamada, eles são unificados, mas a chamada independe. Certo. Então eu fui para lá e aí eu aprendi como é que era a situação pós-lesão, né? Como é que era a situação na cadeira de rodas, como é que ia ser minha vida. Aprender a andar com a cadeira, aprender como é que funcionava o sistema urinário, o intestino, o sistema sexual, né? Aprender tudo. Você passa a aprender absolutamente tudo de novo. E é divertido. No começo é traumático, porque você se depara... Eu, pelo menos, cheguei lá e chorei um final de semana inteiro, vendo mais 300 pessoas na cadeira de rodas, que eu nunca tinha visto tanta. Então eu disse, meu Deus, será isso? Todo mundo e aí, na mesma situação. Todo mundo no mesmo barco, né? E aí tu vai aprendendo, tu vai fazendo amizades, vai vendo que tua história é só mais uma. Eu sempre brinco que a minha lesão é muito tranquila, né? Porque eu só sou paraplégico, né? Eu poderia ter ficado tetraplégico, porque eu também tive uma pequena luxação em outras vértebras mais para cima, inclusive na principal, que é a C2, a segunda torácica, que foi a vértebra que o super-homem quebrou quando caiu do cavalo. Sim. E aí ele ficou com respirador, perde função pulmonar. Então eu tive sorte, entende? Eu tive a graça de Deus aí de poder ter uma lesão menos pior, né? Entre aspas. E eu conheci muitas pessoas numa situação muito mais delicada que a minha e que são extremamente vencedoras, que superaram a situação. Tenho vários amigos ainda hoje que são... Nossa, eu não sou nada. Não sou nada. E é uma questão assim de fazer comparações, né? O ser humano, ele sempre acha que o problema dele é o maior do mundo, né? Então, vivendo e observando outros, tendo outras experiências também, convivendo com outras pessoas que têm problemas maiores, que têm níveis de deficiência, nesse caso específico, né? De mobilidade e tal, maiores do que as nossas. Então a gente vai entendendo e vai vendo o lado bom, né? O lado bom do problema que você está enfrentando.
E eu sempre digo que todo mundo, que cada um sabe da sua dor. Independente se tu martelou a unha e ficou ali, perdeu a unha, nossa, aquela dor pra ti transformou tua vida uma semana aí no pior momento porque ficou latejando, né? Ou se tu teve uma situação muito mais grave, ficou acamado por um período, uma doença, uma situação assim. Cada um sabe da sua dor, cada um vai ter a força necessária naquele momento para superar aquilo que for preciso. Sim. Graças a Deus eu tive e tenho apoio familiar e dos amigos, como falei, e isso sem nenhuma dúvida é minha base e que me coloca para frente. Então eu toquei minha vida. Sofri os primeiros 6 meses, porque os primeiros 6 meses fica na fralda, 19 anos, no auge da vida. Rapazão, né? Querendo curtir todas. Tava na fralda. Aí depois você aprende, né? Aprende a lidar com todas as situações e deixa a fralda de lado, assim como uma criança. Você vai aprendendo tudo de novo, né? A manusear, não que recupere. Às vezes recupera, mas cada caso é um caso. E foi passando o tempo, voltei para o Sara Kubitschek depois fazer a minha segunda fase da reabilitação, mais completa, Sara de Salvador também. Aí passei uns 3, 4 anos sem ir para o Sara, porque eu não queria. E aí depois eu transferi para o Sara de Brasília. E agora eu vou para o Sara a cada 2 anos, só para fazer uma revisão. Sabe aquela história do carro velho? Então, retornamos. E é isso, a vida segue, só que tem que ter uma manutenção, né? Sim. Felipe, você tinha dito antes, fora das câmeras, né? Que todos esses processos que você tem passado durante os últimos anos foi uma escada, né? Então foi processo após processo, independente e também recebendo auxílio de outras pessoas, auxílio, no caso ali do Sara também, mas que você quer compartilhar também a tua experiência com outras pessoas que estejam em situações semelhantes, para que elas talvez não precisem passar por tudo que você passou, né? Que você seja uma forma de facilitar, a tua experiência seja uma forma de facilitar a vida de outras pessoas que estão chegando agora, né? Nesse processo aí, que tiveram um trauma, que, né, estão cadeirantes. Exatamente. Eu acho que tudo aquilo que eu passei, todas as dificuldades que eu passei, outra pessoa que está na mesma situação que eu não precisa passar. Basta eu compartilhar com ela. Eu não sou tão caprichoso a ponto de me dedicar à rede social, apesar de ter uma rede social destinada a isso. Mas todas as pessoas que eu conheço ou que entrem em contato comigo pós-lesão, né, que estejam na mesma situação, eu sempre fico disposto e disponível para compartilhar todos os perrengues da vida, né? E também para que quando a pessoa já esteja reabilitada, compartilhar as coisas boas, as possibilidades, as viagens, onde é adaptado, onde não é, onde você vai só se estressar, onde você vai curtir, o que dá para fazer, o que não dá, né? As aventuras possíveis e impossíveis. Uhum. Mas sempre fico à disposição para isso, com todas as pessoas. Sim. Você falou agora da tua rede social, tem um Instagram, né? Isso. Vida Acessível? Vida como é que Acessível. É um Instagram que a gente criou, eu e a minha esposa, para justamente compartilhar algumas situações. Mas eu confesso que ele não está muito movimentado, porque falta um pouco de tempo e às vezes também dedicação. A preguiça segura, né? Mas compartilhei algumas coisinhas lá. Por exemplo, um negócio legal. Foi ano passado ou retrasado? Acho que foi ano passado. A gente foi para... Não, foi ano retrasado. A gente foi para Floripa e ficou num hotel lá. E Floripa, várias praias, inclusive nos bombeiros lá que estão cuidando, eles têm uma cadeira para levar a pessoa até o mar, né? Para tomar o banho de mar. E sabe que eu nunca fiz questão, depois do acidente, de entrar no mar? Várias vezes meu irmão disse, não, eu te pego no colo, te leva lá. Eu disse, não quero. Tá tudo tranquilo. Tipo, pra mim, beleza. Tô vendo a praia aí, tô escutando barulhinho. Apesar de sempre gostar e gosto muito da água, né? Mas não fazia questão. Até que eu usei essa cadeira anfíbia, né?
E naquele momento, até o gerente do hotel, que era o piloto da cadeira, aí me levou para dentro do mar. Sensação incrível, entrar na água de novo, sentir a onda batendo, apesar de estar todo amarrado naquele trambolho, né? Mas tem possibilidade. Inclusive, isso é uma das coisas que está no Instagram. Outras, eu adoro o rio, adoro água, né? Como eu falei. Tem um caiaque, então eu e minha esposa, a gente tem um caiaque que é em dupla, né? Uhum. Aí eu sempre fico no banco de trás, né? Porque qualquer coisa você cruza os braços e deixa ela remar, né? Cansou, né? Mas faço Não isso tem também. retrovisor, né? Não, graças a Deus. mas tem a remada, né? Então não dá pra bobear, né? Sim. Mas dá pra dar um migué. Porque uma coisa que eu gostaria de falar um pouquinho também é a respeito das ações que você fez na questão de acessibilidade, não só tua, mas pegando no coletivo, né? Uma que me veio na memória agora foi a situação, você é advogado, né? Em Ponte Serrada, ia ao fórum do município e não tinha acessibilidade, né? Isso daí também foi uma história, assim, que a gente viu ela acontecer, né? De você bater o pé, bater martelo ali, de dizer que os caras estão cobrando, mas o espeto é de pau, né? Do ferreiro. Exatamente. Então, naquele período, eu estava ainda na faculdade e eu fazia estágio no fórum, né? E o fórum aqui de Ponte Serrada tem 2 pisos, né? Térreo e primeiro andar. O gabinete do juiz, que era onde eu fazia o meu estágio, no primeiro piso, no primeiro andar. Então eu dependia do outro estagiário todos os dias, subindo e descendo a escada, né, com a cadeira, para eu poder trabalhar. Foram inúmeras... Aí como é que fazia? Subindo na própria cadeira, degrau por degrau. Entendeu? Porque não tira o cadeira da cadeira, não leva no colo, porque é perigoso. Tu cair, o acidente é gigante. Então leva na própria cadeira, geralmente um atrás, um na frente ali, não suspende, sobe degrau por degrau. Dá para subir só com uma pessoa também? Dá, mas quando não tem experiência é melhor ter 2 para evitar o insucesso da aventura, né? Mas foi um período de aprendizado, obviamente jurídico, e gratidão total a esse colega e todas as pessoas que sempre me auxiliaram. Mas não tinha acessibilidade e foram vários requerimentos ao tribunal, várias tentativas com promotoria de justiça e nada acontecia. Caso de ferreiro, espeto de pau. Até que eu me tornei advogado e a acessibilidade continuou não existindo. Aí envolveu o OAB. Aí envolveu o magistrado que estava na época muito eficaz, tomou peito da situação e mexeu aonde devia para conseguir a acessibilidade no fórum, né? O fórum foi reformado, foi colocado elevador, foi feito... Na época, como a reforma ainda ia levar um tempinho, foi alterada a sala de audiências, que era no primeiro piso, né? Foi para o térreo, então foi criada a sala ali, porque era difícil. Não era como pós-pandemia, que as audiências são virtuais, né? Hoje a gente faz a audiência do próprio escritório, não precisa ir até o fórum. Em raros casos precisa ir, mas naquele momento era tudo presencial. Então eu não conseguia fazer muito bem, né? Porque ficava aquela coisa muito improvisada. A gambiarra, né? Não era nem chamar de improviso porque era horrível. E você já chegava assim, desconfortável no lugar, porque você tinha que passar por aquela situação que era constrangedora, né, Felipe? Então, eu sou do tipo que leva as coisas pacificamente. Não sou de explodir, não sou de fazer esse tipo... Para me tirar do sério demora um pouco, mas não tire. Mas naquele momento, inclusive, vocês fizeram a reportagem, né, da falta de acessibilidade e realmente era difícil. Mas o pessoal é muito solícito, né? O pessoal, todo mundo ajuda. Todo mundo está disposto a te ajudar, a fazer alguma coisa, mas é claro, o cadeirante, a pessoa, não é só para o cadeirante, é para a grávida que tem um carrinho de bebê, é para quem está com uma mobilidade reduzida temporária, quebrou a perna, muleta. Ou, eventualmente, até uma cadeira de rodas temporariamente. O idoso, tomara a Deus que todo mundo fique velho e tenha algumas dificuldades da velhice,
né? Mas ninguém pensa nisso. Ou pouca gente pensa. E agora o fórum está completamente acessível, né? Tem um banheiro. Banheiro é a minha maior dificuldade. Nunca tem um banheiro acessível. Quando tem, o pessoal esquece que o banheiro tem que seguir a norma lá. E não só pela norma, pela necessidade mesmo, que tem que ter no mesmo ambiente o vaso sanitário, tem que ter o lavatório, tem que ter o espaço, tem que ter as barrinhas. Porque não é todo cadeirante que vai sentar no sanitário para fazer a sua necessidade. Sim. Muitas vezes, que seria o meu caso, inclusive, vai passar sonda. Para passar a sonda para urinar, por exemplo, vai urinar num coletor, depois vai lá desprezar no sanitário. Uhum. E esse processo tem que ser limpo. Por isso, a pia. Por isso, o lavatório no mesmo ambiente. Não tem como tu lavar a mão lá, vir em outro lugar, tu encostou na roda da cadeira, contaminou. Então, tem que ter cuidado, porque a infecção urinária é constante em quem passa a sonda, que é a maioria das pessoas que tem uma lesão medular, né? Que estão paraplégico, tetra, enfim, na cadeira de rodas. Pois é, você falou que a tua situação é a situação para fazer a necessidade fisiológica, urinar, por exemplo, é com a utilização de sonda. Isso. Então, você não tem a sensibilidade para, digamos assim, estou me sentindo com vontade de ir no banheiro. Você não sente isso? Não, eu controlo. Controlo apalpando a bexiga, ou então, quando está muito cheia, aí tem uma sensação esquisita. Mas, como eu falei também, cada lesão é uma lesão, entende? Não é... Comigo é completamente diferente do outro e assim vai indo. Tem gente que sente. Mas mesmo assim precisa. Tem gente que consegue urinar por conta própria, mas mesmo assim a bexiga não esvazia totalmente, tem que passar sonda para esvaziar, senão gera infecção. Tem todas as possibilidades. Sim. Essa sonda, no caso, ela faz uma sucção da urina, da bexiga? Como é que ela trabalha? Vamos exemplificar aí um canudinho que passa pela uretra até na bexiga e abre o canal ali para esvaziar. Aí tira, joga fora, tá tudo certo. Não fica sempre, entendeu? Não é aquela sonda de hospital lá que o pessoal usa e fica com ela. Ela é móvel, no caso, né? É, descartável, né? Então tu usa, pronto, joga fora e tá tudo certo. Sim. Faz várias vezes no dia, né? Depende de quanto cerveja bebe, né? Se for a produção própria ainda, né? Produção própria. Falando em produção própria, você ia contar um assunto pra gente um pouquinho antes da gente iniciar, né? Eu disse, não, segura aí que eu vou querer escutar, trazer dentro do Fala Mais, né? Para não deixar nos bastidores, né? Eu acredito que tenha relação com a tua profissão de advogado, né? E não sei se tem a ver também com a tua questão da acessibilidade e tal. Numa das viagens lá que tu fez com teu irmão, como é que é? Então, eu tive uma oportunidade de sair do Brasil, com exceção do Paraguai e Argentina, né? Que esse aí a gente não conta, né? Mas eu tive a oportunidade... Todo mundo já fez viagem internacional sem contar Paraguai e Argentina, né? Eu tive a oportunidade de ir com o meu irmão, né? Tinha esse meu tio que eu referenciei no começo, ele morava na Bélgica. E aí a gente foi para lá visitar ele. Mas eu fui porque o meu irmão foi. Porque eu tava morrendo de medo do trajeto, das impossibilidades, das dificuldades que eu ia sofrer. Como é que eu vou passar sono no avião? Aquele banheirinho lá que não cabe uma pessoa com uns quilinhos a mais, já fica dificultoso, né? Imagina como é que eu vou fazer? Então não tinha alguns conhecimentos sobre isso. Vamos lá, meu irmão tá junto, qualquer coisa me pega no colo, bota lá, tá tudo certo. A gente foi. Até aquele momento, eu era fã da cerveja Pilsen, produção industrial, para não falar as marcas aqui, né? Com cereais não maltados, né? Isso. E fermentação à base de repolho. Gelado. Trincando, né? Sim. Até aquele momento. Quando eu descobri que os monges faziam cerveja lá na Bélgica e tem tantas sensações, tantos gostos diferentes, aí eu entendi o que é artesanal e me apaixonei pela coisa. No entanto, que foi uma viagem alcoólica. Foi uma viagem divertida, né? Degustando. Chegava, não, porque tem um momento que tu não degusta mais, né? Então a gente cuidava para degustar, porque a degustação era em euro, né? Então é importante que seja de fato a degustação.
E aí, nesse período, a parte jurídica foi interessante porque e também da vida acessível ou inacessível, no caso, que eu passei uma dificuldade tremenda no avião. Eu fiz todos... Quando tu compra uma passagem aérea, tu tem que fazer todos os pedidos de auxílio, acessibilidade, enfim. E eu fiz todos os pedidos, né? Mas no voo que era de Campinas, a gente foi Chapecó, Campinas, Portugal, Bélgica, né? No voo de Campinas a Portugal, que são 12 horas, tinha banheiro, era para ter banheiro no avião, né? Beleza. Aí eles servem um vinho. Eu já me empolguei, né? Tomei uns vinhos a mais ali no negócio, a bexiga encheu, eu preciso ir no banheiro. Não, beleza. Trouxeram uma cadeira que é específica para passar no meio do corredor, bem estreitinha, que inclusive um cadeirante com uns quilos a mais aí tem dificuldade. Chegando no banheiro, a aeromoça se batia de um lado para o outro naquele avião lá e nada acontecia de vir aí para abrir uma porta que tinha lá. Chegou o momento de me dar a notícia que a chave não foi localizada. Caramba. E aí como é que você faz? A gente te coloca lá no sanitário. Aí eu sou extremamente aberto, como fui aqui, eu sempre falo, olha gente, não funciona bem assim. Aí eu passo um canudinho no negócio, sabe? Para chegar lá, para esvaziar a minha bexiga. Então não vai dar para eu sentar lá, não vai mudar nada na minha vida. Sentar ou não sentar, não muda nada. Tá, como é que faz? Daí o meu irmão tava ali, né? Podia ele me sentar lá, mas eu não muda nada. Uhum. Não era o caso. Não era o caso. Resumindo, eu entrei com as pernas na porta do banheiro, que não passava a cadeira, né? Porque faltou abrir essa parede aí, sei lá como que era o negócio. Porque eu nunca fiquei sabendo, né? Nem na ida, nem na volta. Aconteceu nos dois momentos esse problema. Tavam sem a chave nos dois. Essa chave aí tem que dar uma cópia pro passageiro, né? E aí eu consegui acessar a pia, para lavar a mão, né? Mas do lado eles colocaram umas cortinas para tampar ali no corredor e eu passei sonda dessa forma. Então, tipo, tudo bem. Não vou fazer escândalo porque eu não acho exatamente um provador no meio do corredor para, né, banheiro acessível. E eu não faço escândalo, não acho necessário, eu acho que a pessoa ali não tem culpa do negócio, né? Mas falta de orientação também, né? Falta de treinamento. E, inclusive, depois eu vou falar um negócio de acessibilidade importantíssimo que eu passei semana passada. Mas isso gerou um processo, né? Porque eu disse, olha, cansei de ser pacífico, agora eu vou começar a processar. Trabalho em causa própria, né? Não tenho que pagar advogado, tá tudo certo, né? Então, eu fiz um processo contra a companhia aérea e na época eu tinha comprado minha passagem com uma empresa dessas que agenciam a passagem, né? E aí eu não sabia de quem que era a culpa, né? Se a empresa não passou a informação para a companhia aérea, que eu precisava do banheiro acessível e tal. Processo as duas, né? Na dúvida, melhor as duas. E eu tive sucesso nesse processo, ganhei um dano moral bem legal. E eu viajei já outras vezes, inclusive com a mesma companhia. Do banheiro, eu nunca mais viajei internacional, assim, né? Nunca mais fiz uma viagem desse porte. Mas dentro do Brasil, eu já viajei de novo. E aí eu descobri que no Brasil, dentro do país, não é preciso ter normas da ANAC, não é preciso ter banheiro acessível, apesar de que tu vai no avião, tem a plaquinha lá do cadeirante na porta lá. Lá é só a placa. Só a placa, só para ter um enfeitezinho ali. Mas não é necessário ter, não é obrigação. Porque os aviões são de menor porte, então não tem como ter um banheiro acessível. Agora, aviões de voo internacional, aí sim, obrigatório ter, né? E o banheiro ele é muito maior. Naquele caso, essa chave que não achavam era para o banheiro do meio do corredor, que são 2 banheiros, ele tinha a parede dividindo. Essa parede, pelo que eu entendi, né, porque eu nunca vi, ela se deslocava, com essa chave que destrancava ela, se deslocava e transformava num banheiro só. Mas não aconteceu. Essa norma do Brasil até assim é um pouco sem justificativa, né? Porque se for parar para analisar, por exemplo, porque
O tempo de voo pode ser menor, digamos assim. Isso. Mas tu vai fazer uma viagem do sul até o Nordeste, por exemplo, aí tu vai ficar 5, 6 horas, né? E mesmo que seja uma viagem de 40 minutos, né? O teu direito é igual ao de qualquer outro passageiro que tem o banheiro ali à disposição, né? É aquela coisa, né, cara? Se veio a necessidade, você tem que ir, não tem o que fazer. A gente não tem essa opção, entende? A gente tem que se prevenir. No entanto, que cada viagem... Tem que se prevenir, né? Tem que estar sempre pensando em sempre um passo à frente, né? Uma roda à frente, né? Mas viagem, como tu falou, vai pro Nordeste. Tudo bem que saindo aqui da nossa região, sai de Chapecó, vai a São Paulo, vai a Florianópolis, São Paulo, depois... Às vezes tu pega aí da baldeação de um avião pro outro... Você tem pouco tempo. E aí, entre desembarcar. Embarcar, tu embarca primeiro. Desembarcar é por último. E aí, tu já tem que correr para o próximo voo. Às vezes, fica apertado para tu ter o tempo. Então, na hora da compra da passagem, também tem que programar isso. E aí? Vai dar tempo de ir no banheiro? Pois é. Porque complica, né? Complica. Sim. Tem umas alternativas, sempre meio... vexatórias, mas numa dessas você faz outra cortina, né? Que nem foi feito. Ou leva uma cortina na mala, né? Aí não pode cobrar excesso de bagagem, se der peso a mais, né? Então. São coisas assim. Você falou, Felipe, que ia contar outra história aí que agora recente. Agora recente, né? Então, na semana passada, eu estive a semana toda trabalhando em Florianópolis. E aí, na sexta-feira, eu tive o período da tarde já que me liberei dos afazeres. E eu dei um pulo em Balneário Camboriú. Porque eu não tinha visto o alongamento na praia, fazia anos que eu não ia a Balneário e para ver aquele negócio, né? Eu fui muito bem tratado. Foi o melhor tratamento que eu tive na minha vida de cadeirante no acesso àquela roda gigante que tem lá para o turismo, né? Chegando no local, uma pessoa já me cercou. Aí eu já pensei, já vem, né? Vai querer vender coisa. Vendeu um chaveirinho, um colarzinho, né? Já fiquei meio assim, né? Não dei muita bola. Não, eu sou fulano de tal, trabalho aqui, sou responsável pelas pessoas com necessidades especiais, nem fala pessoa com deficiência, apesar de ser o termo correto, né? Sim. E eu tô aqui para te atender, para te guiar. Posso? Me perguntou. Não foi já guiando minha cadeira. Posso te guiar? Então, tudo bem. Você tem preferência, não precisa passar pela fila e tal. A gente tá aqui, me explicou tudo para mim e para minha esposa, né? E foi sensacional. Foi o único lugar no Brasil que eu vi o que é acesso universal, que é o que deveria ter em todo lugar. Universal por quê? Porque todo mundo, independente da limitação que tenha, da deficiência, né, vai acessar, sem problema nenhum. Tinha lá pro deficiente visual, o piso tátil, tudo certinho, né? Tinha esse acompanhamento exclusivo. O tratamento para ingressar lá na cabine da roda também perfeito, acessível, o modo de conduzir a cadeira de rodas, que muitas vezes esquece do degrauzinho na frente, ou então vai na rampa muito inclinada, esquece de inclinar a cadeira, porque o cadeirante ele pode perder o equilíbrio e cair da cadeira, né? E as pessoas não têm noção que assim, você não tem como usar a perna, por exemplo. Exatamente, para se apoiar ali, mas você não vai usar a perna para se apoiar. Ainda bem que os braços são compridos, né? Porque vai se apoiando, se agarrando onde dá. Mas corre o risco de um tombo. Eu, graças a Deus, não tive tombos assim, né? Só por conta própria, né? Sim. Aí eu tive alguns. Mas foi o que me surpreendeu e não poderia deixar de relatar que Balneário Camboriú, nesse ponto aí, e também toda a questão ali da beira-mar, perfeito. Qualidade de vida para qualquer pessoa com mobilidade reduzida. Não, e é interessante, o cara chegou para ti e pediu para você se você queria, se ele podia te auxiliar, né? Você não teve que ir à cata de alguém, né? E mais assim, eu achei interessante também, porque você podia optar, eu consigo sozinho, né? Porque às vezes
há um certo desconforto por parte de você, no caso, o cadeirante em si, de alguém chegar auxiliando assim? Ou você prefere Sabe aquela chegada surpresinha que você não tá esperando? Aquele Aí, empurrãozinho, opa! aí, às vezes, você tá ali no momento de equilíbrio. Sim. Que você tá um pouquinho desencostado do assento e a pessoa chega e tá aquele pã. Daí tu desequilibra, entende? Mas tudo bem, eu nunca briguei com ninguém, né? Obviamente tem pessoas que chegam de bom coração, grado, né? isso, Tentando ajudar, auxiliar. Mas as pessoas que me pedem, quando é necessário, eu peço auxílio, né? Não vou cair um tombo por teimosia. Sim. Já aconteceu. Mas não vou fazer, geralmente não faço. Mas geralmente, principalmente quando eu tô entrando no carro, sempre tem alguém que para do lado e diz, quer um auxílio para guardar a cadeira? Aí eu disse, não, pode deixar que eu guardo, mas quer olhar? Né? Pode ficar aí. Aí eu vou desmontando a cadeira, puxando uma roda, puxando a outra, puxando a cadeira para dentro do carro e a pessoa fica ali impressionada, né? Olhando o negócio. Porque é autonomia. Sim. É o que toda pessoa com deficiência precisa. Não é aquela coisa de ter alguém para te cuidar, entende? Vamos deixar isso lá quando tiver quase 100 anos, né? Mas você prefere fazer tudo por conta quando você consegue ou prefere Sim. que alguém esteja te ajudando? Não, prefiro autonomia. Autonomia. Prefiro fazer por conta. No entanto, que eu achei... Eu disse, não, tudo bem, pode me guiar. Mas não havia necessidade. Eu deixei porque eu queria ver o tratamento como que era. Mas a rampa lá era completamente acessível, a inclinação era perfeita, todo o trilho não tinha um degrau, não tinha uma rampa uma segunda rampa que fosse mais inclinada, nada. Sim. Elevador, tudo bonitinho, banheiro acessível, sabe? Perfeito. Foi construído para isso, não foi adaptado depois, né? Não, claro, é obra nova, né? Sim. Não dá para ser hipócrita também e querer acessibilidade absoluta em tudo, apesar de ser necessário e apesar de muita gente não fazer porque não precisa, ninguém nunca veio aqui com uma deficiência, já escutei isso. Mas às vezes é porque a pessoa não consegue de fato acessar o local. Sim, por isso nunca foi, né? Por isso nunca foi. Nunca irá, né? Isso. E, de novo, não é só para pessoa com deficiência. Vamos pensar no idoso, porque tomara a Deus que todo mundo fique velho, né? O próprio dono do lugar, né? Um dia pode necessitar, né? Exatamente. A questão de construção da casa, ninguém nunca pensa e começa a fazer degrau para cá, degrau para lá, porque é bonitinha, né? No momento que tem alguma redução da capacidade aí, temporária que seja, acaba pesando. Sim. Vivência própria, eu moro aqui em Ponte Serrada, família, né? Que eu morei durante até 2 anos atrás, apartamento não tinha... O prédio mais antigo não tinha nem o fosso do elevador para poder colocar um elevador. E eram aqueles 54 degraus ali todo santo dia, por mais do que 1, 2 vezes ao dia. Saía, voltava. Ou tinha que pensar sempre, planejar, né? Vou sair, vou fazer tudo. Porque dá muita mão de obra sair todo o tempo. E nesse caso daí tem a dependência também. Exatamente. E aí depois, né, a gente acabou conseguindo adaptar um elevador ali, mas muitas vezes você não consegue. Por isso que é legal essa visão, entende? E eu acho bacana, como eu falei no começo, de compartilhar as informações com pessoas com deficiência e também aquelas que não têm, porque talvez em algum momento da vida você, tomara que não aconteça, não desejo mal para ninguém, né? Não é rogando praga para o terceiro que vai me fazer bem, mas talvez em algum momento você se depare com uma situação, não precisa ser sua, mas de algum conhecido, parente que tenha que frequentar a tua casa, tenha que frequentar o teu ambiente. E isso é bacana, porque as pessoas que começam a conviver com a gente acabam mudando a visão. Em tudo. Eu lembro até do momento que eu ingressei na universidade, primeiro momento que eu entrei na sala de aula, todo mundo ficou com aquela cara assim, né? Sim. E aí, como é que é? No final da universidade lá, eu tava tomando uns tragos junto. Porque as pessoas, às vezes, elas acabam sendo com excesso até de cautela, de cuidado. Claro. Mas elas acabam te subestimando, subjulgando, alguma coisa nesse sentido, assim, e te colocando num papel de coitadinho, né, Felipe? Isso também é bem desagradável, eu penso, né? Como eu trato como uma pessoa que tem... que é inferior, mas não, assim, nem sempre, entendeu? Não generalizando, mas... E também não por mal, né? Muita gente faz isso porque... De forma inconsciente, né? Às vezes é cultural. É aquela situação ali... já passei por várias no começo. No começo, a palavra pessoa com deficiência
pesa um pouco para ti. Preferia ser chamado de cadeirante. Aleijado, pior ainda. Mas, às vezes, aquela senhorinha, aquele senhorzinho mais de idade, culturalmente, para ele é normal falar que a pessoa está aleijado. Né? Que... Ele só sabe, muitas vezes, Exatamente, esse é o termo. Esse é o termo. Né? Ele não sabe outro. Então, não tem como tu... sair explosivo querendo gritar com a pessoa que releva, não é aleijado, que é pessoa com deficiência, né? Você releva ou cadeirante. Você vê que a pessoa não falou aquilo de forma pejorativa, com a intenção de te ofender. Né? Exatamente. Então, de ambas as partes tem que ter maleabilidade, né? Tem que ter compreensão. Não é porque, inclusive sempre digo, não é porque a pessoa ficou com uma deficiência que virou anjo, né? Sim. Também. Continua tendo o mesmo caráter, a mesma índole, tudo igual. Se é para ser bandido, se é sem vergonha, vai continuar sendo da mesma forma. Eu sempre digo que quando eu vou viajar, antigamente não revistavam o cadeirante nem no aeroporto. Se eu quisesse entrar com droga, com arma, com o que fosse, tu entrava. No entanto que teve vários casos. Aí passaram a revistar. Apoio totalmente. Fui para Fast Queijo, em Carlos Barbosa, né? E aí, entrando naquele pavilhão lá na entrada, a pessoa responsável não me revistou. E eu olhei, mas não vai me revistar? Não, vou confiar em você. Eu olhei e disse, eu posso estar com uma arma, né? Posso estar com um facão escondido aqui embaixo da cadeira? Posso matar alguém lá dentro? Não. Deu risada, né? Acaba levando para pro lado da brincadeira, da inocência, mas não é bem assim, né? Sou uma pessoa tão normal quanto quem anda, e quem anda é revistado. Então, direitos iguais também, né? Deveres, né? Deveres. Tem essas situações que acontecem frequentemente. Ô, Felipe, você falou ali da questão do carro, né? Que o pessoal às vezes tenta te ajudar, se oferece para ajudar, no caso, para colocar a cadeira, guardar o carro no carro. Como é que é o carro, por exemplo, assim, para o pessoal entender agora? Porque o carro também ele é todo adaptado para você poder dirigir, né? Porque você não usa, os pedais, né? Os pedais, você usa tudo na mão ali, né? Tudo no... Então, não é legal ficar com o pauzinho de vassoura para acelerar e frear, porque a polícia não gosta, não vai aprovar, né? Mas a adaptação ela é simples. A compra é de um carro normal, automático, câmbio automático, né? Já dirigi um carro com câmbio manual, mas aí ele tem todo um procedimento de adaptação da embreagem ali, tem um sensor na alavanca, baixa. Mas aí, assim, sinceramente, falta braço. Admiro, porque é perigoso. Mas a adaptação ela é simples. É sistema de alavanca, a adaptação mais comum que existe. Uma alavanca ela vai no pedal do acelerador, outra no freio, que vem 2 ferros embaixo da barra de direção, e em cima outro ferro que liga as 2 alavancas e tu tem um manete na ponta. Então, tu puxou, acelera, empurra, freia. E é legal também falar que o carro permanece normal, qualquer pessoa dirige, não com a adaptação. Os pedais continuam ali, normais, né? Então, essa adaptação, simples. No caso, é feita... ele vem de fábrica já adaptado ou você adapta depois? Não, eu faço adaptação posterior, né? Ah, é? Tenho local de confiança sempre. Vários locais fazem, aqui na nossa região tem também... Então, mas as fábricas não produzem carro já adaptado. Olha, eu acho que uma época tinha carros assim próprios, adaptados. Mas aí não tem revenda, né? Vai ser um elefante branco, vou ficar com aquele negócio pro resto da vida. Vou ter que encontrar outro cadeirante que... Exato, né? Não tem lógica. Então... Embora exista a demanda, mas para você fazer eu revenda, sinceramente nem lembro agora qual carro seria, se existe ainda ou não. Porque nunca fui atrás também. Mas tem possibilidades, né? Sim. E essa adaptação, no caso, ela precisa ser regularizada, regulamentada? Não há necessidade? Então, tem uma... Olha, tem fiscalização, teria que colocar no documento do veículo que houve uma modificação do veículo, né? Assim como um carro rebaixado que a pessoa tem que colocar. Mas eu acho que nunca é feito isso e... Pelo menos, geralmente não é feito. Mas a adaptação, pela própria segurança do condutor e dos passageiros, né? É interessante comprar uma adaptação que seja legal, segura e que a instalação seja bem feita. Sim. Tu já pensou eu estar ali
um pouquinho acima da velocidade permitida e acabar precisando do freio e o troço cair todo ali e eu não ter com o que frear. Então não dá, né? Tem que ser... Tem que se abaixar lá para frear com a mão. Não tem dá, como. né? Não tem que ser como, garantido, né? Tem que ser garantido. Mas eu já dirigi... Nossa, são 15 anos aí. Eu logo... Meu primeiro carro eu tive em dezembro de 2009. 2008. Dezembro de 2008. E graças a Deus, né, tem alguma condição para ter um veículo desde aquela época que dá total independência também para tu ir e vir com mais liberdade, né? Não precisar de alguém junto. Então, já dirigi não sei quantos quilômetros, mas muitos. Fiz toda a minha faculdade daqui de Ponte Serrada a Xanxerê, ida e volta de carro. Por um período fui sozinho, depois eu tinha alguns caroneiros. Dr. Plínio, que também já esteve aqui, a doutora Gabriela, que é esposa do nosso colega, também amigo Adriano Abic, que também esteve aqui junto com o Plínio, né? Foram colegas aí da mesma turma e que me auxiliaram durante o período também, e a gente foi juntos. Mas não que houvesse a necessidade de ter alguém junto contigo. Não, né? porque era mais para compartilhar, né, o momento e tal, para não ir sozinho. Mas os primeiros 2 anos eu fui sozinho. E assim eu sigo, já viajei sozinho para muitos lugares, não tenho problema com isso, entende? Sim. O problema é o local para que tu pare e que seja acessível. Hoje, 15 anos depois, muita coisa mudou, né? Muita coisa tá né? melhor. Nossa, absurdamente melhor. Hoje, morando em Chapecó, que é uma cidade que me dá condições de acessibilidade melhores, né? De acesso em vários locais. Mas no início, eu lembro que eu ia fazer fisioterapia em Chapecó também. E no começo, lá, 15 anos atrás, não tinha nem banheiro acessível. O único banheiro que eu conseguia acessível na cidade era público, né? Era do centro de eventos. E, poxa, para eu poder ir no banheiro, eu tinha que ir lá no centro de eventos, entende? Você estava lá na entrada da cidade, aí você tinha que descer lá no centro, né? Chegava então, lá... é contado. Aí tu tem que contar até os goles de água, né? Porque não dá para se bobear. Sim, tem que ir administrando. Mas é assim mesmo. A questão da independência automotiva é muito boa. Muito boa. Mas hoje, Felipe, quais são as limitações que você ainda enxerga dentro, claro, de toda essa questão da acessibilidade, né? Mas o que mais te limita, digamos assim, no dia a dia mesmo, né? Não só, vou num lugar e esse lugar não está adequado para a minha acessibilidade, mas o teu dia a dia, assim, a tua rotina, quais são as tuas, não sei, limitações, se é a palavra, mas os teus principais desafios, assim, em termos de... Olha, tem várias coisas no dia a dia que tu acaba se deparando. Por exemplo, chega no restaurante, aí a mesa do restaurante não é como essa mesa que eu tive acesso, que passou o meu joelho aqui embaixo. A mesa tem aquela tabuinha embaixo, assim, da plataforma, né? E aí parece que é justamente para isso, né? Para incomodar o cadeirante. Aí chega, não passa o joelho, né? Não entra a cadeira. Aí tu tem que ficar de lado para comer aqui, né? Ou então a mesa tem o pé no meio. E aí não dá, porque o meu pé chega bem antes, né? Apesar de ser 40 e todos, né? Mas chega antes. A cadeira chega antes do corpo. Então eu fico afastado. Aí fica ruim, né? Questão do banheiro, principalmente o banheiro. Banheiro que não tem acessibilidade. Isso incomoda. Porque não que todo local deva ter, mas assim, inclusive eu marco pontos de referência pelo banheiro, né? Mas isso, tu tem que sempre estar pensando, né? Tem que sempre estar, e aí, será que eu vou ter banheiro naquele local? Se eu não tiver, o que eu vou fazer? Tem algum próximo? Não tem? Se não tem alternativa, e aí? Vou tomar 0 água, né? Vou passar sede? Ou então, hoje tem outras tecnologias, tem algumas sondas, por exemplo, que são já lubrificadas, que tem um negócio para pegar com a mão suja mesmo, que é próprio uma borrachinha para que tu não encoste na sonda para não contaminar ela, né? E aí tu consegue passar a sonda, por exemplo, dentro do carro, né? Desde que ninguém venha ali na janela dar aquela espiadinha, né? Tá tudo certo. A película seja bem forte, né? Então. Mas tem meios de tu se virar, né?
Mas o banheiro eu acho que é a principal situação, assim. Degrau. 1 degrau eu venço tranquilo. 2 degraus é um pouco mais difícil, né? Principalmente porque o risco de uma queda... consegue subir com a cadeira mesmo? Subir 2 não. 1 sim. 2 eu não tenho essa habilidade. Eu já vi vídeo de cadeirante que tem. Mas aí os caras são ninja, né? Eu não sou. E acredito que a maioria não é. E até porque vai aumentando o risco, né? Quanto mais então, degraus são... já me quebrei que chega, né? Não preciso mais. E eu acho que se limita mais ao banheiro mesmo. O restante a gente dá jeito, sabe? Ô Felipe, tem muitas questões que as pessoas às vezes pensam que pelo fato de ter essa limitação não podem ser feitas. Por exemplo, você saltou de paraquedas, né? Coisa que eu, por exemplo, não faria. Eu não tenho essa coragem de saltar de paraquedas. Como é que foi, cara? Foi incrível. Voar é muito melhor que caminhar, né? E essa foi a legenda que eu usei para publicação no Facebook na época. Primeiro, eu escolhi a paisagem, né? E pode ser que não abra o paraquedas, né? Tem que ser um lugar que, né? Que vale a pena, né? Vale a pena. Pode ser minha última visão. Mas eu saltei em Foz do Iguaçu. Eu já fui algumas vezes para lá e uma vez eu vi que tinha propaganda lá de um negócio para saltar de paraquedas e tal. Me interessei pela paisagem e disse, é aqui que eu quero. Sempre tive essa vontade antes do acidente e depois concretizei. Mas depois eu pensei que nunca mais ia conseguir, né? Que não fosse possível. Até que vi vários cadeirantes que saltaram, principalmente em Boituva, São Paulo, que é onde teve até a queda do cidadão aí, que acho que caiu, não abriu paraquedas agora, nos últimos tempos. Ele estava fazendo curso para se tornar profissional e saltar sozinho, né? Então. Foi no salto sozinho. Mas você não saltou sozinho. Mas é possível. Mas acontece. Não, os primeiros saltos você nem pode fazer sozinho, né? Você tem que fazer um curso, né? Sim. Como tu disse. Fazer um curso e ter várias aulas de salto ali para saber o que fazer numa emergência, né? Mas, então, cheguei lá para saltar, tava com a família toda, de repente um deu uma dorzinha nas costas, outro deu uma dor no joelho. Era para todo mundo saltar, então. Com exceção da minha mãe. Minha mãe disse que não, que ela de jeito nenhum ia saltar de paraquedas. Meu irmão já tava mais naquela, não vou, não. O pai tava querendo ir, chegou na hora, deu dor no joelho, né? E aí eu disse, não, eu vou e ninguém me tira isso da cabeça. Aí, existe a possibilidade... Antes disso, eu já tinha mandado e-mail que aqui em Pato Branco eles faziam o salto. E a pessoa me respondeu, a gente nunca saltou de paraquedas, mas dá pra tentar, né? Saltou com alguém, né? Dá pra tentar. Aí eu disse... Dá pra tentar, é boa. Né? Não é um negócio pra tu ficar tentando, né? E aí eu fui pra Foz do Iguaçu que falaram, não, é possível, a gente já saltou. Fui lá ver como que era. O meu instrutor era menor que eu, né? Então eu, bem maior, o cara ia ter que dar conta depois ali no pouso, né? Porque a dúvida sempre é no pouso, como é que vai ser? Eu mesmo não fazia ideia. E aí veio as adaptações, popular gambiarra, né? Como é que a gente vai prender as pernas dele para não vir a perna bambando no ar, né? Então, prenderam a minha coxa com fita normal, assim, né? Fita adesiva. Aquelas fitas de correio lá. Isso. Não era amarela, né? Isso, Sedex. Né? E rapidão. Despachou. Exato, despachou a mala. E aí, amarraram na minha coxa, amarraram na minha canela, colocaram um negócio no meio dos joelhos para não ficar se batendo e tá feita a adaptação. É isso aí, a perna, qualquer coisa, se a perna vir para frente, se o joelho vir pro peito, o instrutor que eu tô amarrado nele, ele puxa com as pernas dele e joga minha perna para trás, para justamente fazer a posição correta, né, das pernas para cima, na hora do voo. Não, beleza, tudo certo, adrenalina subindo, medo batendo, aquela coisa, será que vou, será que não vou? Não, agora já tô aqui, eu vou, tudo certo. Me levaram ali até no avião, que esse dá mais medo que o salto. Porque não tem banco, não tem nada. Parece que esse avião de lavoura, sabe, de passar veneno. O avião, sim, é bem rústico, né? Aviãozinho pequeno. Aí no salto tinha o piloto, sentado num banquinho. O instrutor,
né, amarrado ali por umas cordinhas. Eu falei, passa um cadeado aí, porque eu não quero que você me solta na metade. Eu não tenho paraquedas, né? Tu tem 2. E aí tinha um outro cidadão que também ia pular com um instrutor. Então, nós estávamos em 5 pessoas no avião e lotou, né? Até chegar na altitude necessária foi meia hora. Nossa. São 3 mil metros de altura, 10 mil pés. Acho que é essa a conta, né? E chegando lá em cima, eu fiquei sentado bem do ladinho da porta do avião, né? Porque para facilitar a saída, eu ia ser o primeiro a sair do avião. Chegando lá em cima, olhei pela janelinha, o negócio lá embaixo ficou pequeno, cara. Itaipu parecia um negocinho assim, ó, nada. Lá de longe via os borbulhos das cataratas. E tá, já que tô, né? Vamos. O cara abriu a porta do avião. Naquele momento que abriu a porta, eu tava bem do ladinho, eu me joguei pro outro lado e disse, ai Jesus, e aí? O troço ficou feito. Vai que eu caia, né? Sem tá tudo certo. Aí foi a passagem das pernas para fora do avião primeiro, né? Caramba! Aí fiquei com as perninhas ali para fora. Sentado na porta, né? Sentado na porta, né? Com as perninhas para fora, bem na asa do avião ali, na parte que tem tipo um degrau ali para tu subir no avião. E aí o meu instrutor ali se posicionando, eu todo amarrado nele. Mas nessa altura você já estava amarrado nele, já estava preso. Graças a Deus, né? Não é na hora da queda que vai fazer o... Deus me livre. Aí, não, se posiciona, né? Mão no peito aqui, não abria os braços para não descontrolar a queda. E ele se posicionou ali, eu já estava na asa do avião, não tinha saltado ainda na asa já. E foi. Essa é a hora que não tem mais dizer não. Não, melhor sensação da vida. Se disser, ele nem vai escutar, né? Nossa, eu gosto, né? Eu sou mais da adrenalina. Eu tava me frouxando as pernas só de pensar. Foram 26 segundos de queda livre. E foi incrível. Incrível. Rápido, né? Fora o tempo depois da abertura do paraquedas. Aí abriu o paraquedas, que dá aquele tranco, né? Naquele momento a adrenalina explodiu. Eu tava usando lente de contato e mais o óculos do negócio. E a minha lente, eu não sei, deve estar no meu corpo, né? Entrou, sumiu até hoje não encontrei. Mas aí depois o voo e tal, o instrutor, não, puxa a cordinha aqui, você pode controlar. Aí eu todo cuidadoso, puxando a cordinha devagar, ele pegou com a mão dele, botou pra cima assim, e pá! Aquele negócio deu um giro assim, que eu disse, agora, se não caiu, né? Se abriu, agora vai fechar. Né? E, nossa, foi incrível, assim. Aí foi todo o período, o perímetro todo ali, demorou mais uns 15 minutos de voo até a grama ali, Nossa, né? 15 minutos daí aí... Isso, mais ou menos. Não lembro exatamente, mas por aí. E daí, na aterrissagem, bem tranquilo, porque eu só tinha a função de segurar os meus joelhos mais próximo do peito, entende? Naquela posição fetal, né, que fala. Sim. Aí você segurava. E ele que pernas. comandava, né? Sim. Mas o pouso, ele não pousa caminhando. Ele pousou de bunda na grama, assim. Ele pousa sentado e No entanto que era um gramadão bem fofinho, né? Bem tranquilo, pousos. Pá, sensacional. Farei de novo. É incrível. Cara, e o que passa na cabeça no momento que você está na queda livre ali, porque na expectativa de abrir o paraquedas, né? Porque nesse momento... Não sei, não passa nada. Passa o troço só curtindo a sensação, assim, porque é muito rápido. Você tá caindo, cara. Você tá caindo ali, apreciando a paisagem toda ali naquele momento, por isso escolhi a paisagem, né? Mas foi muito bom. Mas nos 30 segundos da queda ali, você consegue curtir a queda em si? Consegue, sim. Foi bem legal. Foi ótimo. Mas o que é melhor, a queda livre ou o momento que abre o paraquedas? A queda livre. Mais adrenalina. Que depois, quando abre, é monótono, né? A abertura em si dá um soquinho ali, né? Mas aí depois fica, você tá voando, normal. Normal não, né? Mas você tá devagar. Sim. A queda, que é um negócio insano, assim. Tem noção quantos por hora, mais ou menos? Me falaram que em torno de 200. Pelo peso, né? Tanto meu quanto do depende instrutor. do peso da... Isso. Também tem uma limitação de peso. Sim. Se estiver muito acima do peso, não consegue saltar. Não tem paraquedas que... Nem abrindo os dois juntos. Né? O reserva junto. Mas foi bem legal. Foi uma das melhores aventuras, assim, da vida. Aí agora, nos últimos dias, andei de quadriciclo. Também
Achei que não era possível, foi bem legal. Lá no Rio Grande do Sul, quando eu fui para Fast Queijo, fazendo um passeio lá por Bento também. Enfim, sempre tentando descobrir algumas coisas novas. Já tentei, mas eu nunca gostei muito do esporte antes do acidente. Esse negócio de jogar bola, de jogar basquete e tal. Uhum. Já tentei jogar basquete, já tentei jogar handebol na cadeira, mas não gosto. Já nadei, gosto muito. E vamos ir descobrindo coisas novas sempre e tentando fazer, né? Obviamente. Sim. Como é que é o nado, cara? Como é que é a natação? É tranquilo. Se joga na água e se bate, que dá tudo certo. Você tem que estar com os braços, tem que estar bem com os braços, né? E é um ótimo exercício. Principalmente a gente tem uma dificuldade mais cardio, né? Respiratória, porque você acaba não praticando tanto exercício que ative o pulmão, né? Sim. E a natação é excelente para isso. Mas é em piscina, no caso, só piscina, né? Sim, no Rio eu já me joguei na água, assim, mas de colete por uma questão de prevenção, mas nadar eu nado, né? Mas Por na segurança. água não tem galho, né? Então, quando não dá pé, mesmo que no meu caso não dê de qualquer forma, né? Mas é legal prevenir, né? Vai que dê uma câimbra no braço, alguma coisa assim. Na piscina sempre tem alguém aí junto nadando, né? Nunca nadava sozinho por prevenção também. Uhum. E você tem, na questão da mobilidade dentro da cidade, a tua motoquinha elétrica, né? Que isso aí também é bem legal. Então, eu tenho um equipamento chamado Kit Livre, que na época que eu comprei, o pessoal de São Paulo que fabrica, é uma roda elétrica que motoriza a minha cadeira. Ela é engatada na própria cadeira que eu uso no dia a dia. Uhum. Então tem algumas Essa adaptações. mesma cadeira que você está sentado aí. É a E, mesma na verdade, eu cadeira, uso uma outra cadeira para aquilo, porque ela acaba maltratando um pouco a cadeira. Essa que é uma cadeira que eu adquiri não há muito tempo, né? Uhum. E então eu tenho um pouquinho de dó dessa cadeira, entende? Mas eu uso a outra, porque daí a gente dá uma aceleradinha, né, no equipamento. Dá pra dar um pau. Dá pra dar um cacete. A gente falou brevemente também um assunto de bastidores, né? A questão das cadeiras, que existe a cadeira de roda, assim como o carro, né? E existe a cadeira de roda, né? Então, assim, qual que é a tua experiência, assim, já, Felipe? Que tipo de... Eu já tive a cadeira que tu sai do hospital e compra a primeira que vem na frente, né? Ou então pega uma do SUS, enfim. Que é uma cadeira... eu chamo que aquela era meu bitrem, né? Porque era gigante, pesada, nossa. E eu fiquei com ela uns 2 anos, mais ou menos. Depois eu adquiri outra cadeira que eu fiquei mais uns 10 anos. Mais ou menos essa é a conta. E aí agora eu tô há uns 3, quase 4 anos com essa cadeira, que é uma cadeira importada, uma cadeira muito mais leve, que já a minha primeira cadeira não era sob medida, é como comprar sapato, tem uma numeração, né? A segunda cadeira já era sob medida, mas era uma cadeira nacional um pouco mais pesada. Existem cadeiras nacionais ótimas, existem cadeiras importadas que são também incríveis. Existe a cadeira mais leve do mundo, que pesa 2,1 kg, o quadro dela. Mas os preços variam sei lá, hoje tudo tá tão caro, né? Mas assim, do 1.000, 2.000 até 80, 100. Uhum. Sem falar em cadeira motorizada, né? Cadeira motorizada aí tem um outro valor agregado que é bem significativo. Sim. Mas a minha experiência é essa eu já tive uma cadeira nacional que eu uso até hoje na minha motinha, inclusive, né? Chamo de motinho, mas não seria, né? Ela só motoriza temporariamente a minha cadeira de rodas. Posso andar na calçada, posso andar... Quer dizer, aqui a gente conhece todo mundo, cidade pequena, acaba andando um pouco no meio da rua, um pouco na calçada, né? Mas seria para andar na calçada. Uhum. Mas o preço assusta, sabe? Tem cadeira aí que é preço de um carro. Sim. Então, só que tudo depende do material que usa, né? Claro, tem uma tributação quando que existe cadeira importada, até para valorizar as nacionais, né? Mas não é barato. Essa questão da leveza, do peso da cadeira influencia muito ou tem que ter uma relação, uma boa relação em questão das rodas ali,
essas engrenagens, como é que chama? Não sei se né? Rolamentos, Existe, sim. interferem em tudo. O que mais interfere, no caso, na questão de... Tudo. E o peso é relacionado à tua qualidade de vida. Eu tenho uma vida completamente ativa. Eu vou sozinho, eu me viro, como falamos antes de entrar e sair do carro. Então, eu tenho que prezar pela saúde do meu corpo e de onde funciona, né? Então, os meus ombros, os meus braços são importantíssimos para mim. Eu sempre brinco, já pensou se eu ficar com uma deficiência visual ou então ficar sem o movimento dos braços? Daí tchau, né? Devo ter que precisar de outros acessos. Eu já pensei em deficiência visual, né? Eu ali andando com o bastão lá para o piso tátil e tocando uma roda. Não vai rolar. Mas, enfim, o preço e o peso e a qualidade de vida é totalmente relacionado. Porque não posso estourar um ombro meu pecando com uma cadeira muito pesada, né? Então, eu demorei uns 2 anos namorando uma cadeira porque eu não admitia o preço da cadeira. Namorando a cadeira para entrar na minha mente que realmente chegou o momento. Agora vou deixar outras coisas de lado, que isso aqui é a minha prioridade, então vou investir numa cadeira muito boa. Que é a minha cadeira que eu estou hoje aqui sentado, que ela é extremamente leve, o material dela é de magnésio, tem algumas partes de fibra de carbono. Mas existem cadeiras mais leves, existem cadeiras mais pesadas, existem mais caras, mais baratas. Enfim, o mercado tem muita opção. E a gente não fala só da cadeira do dia a dia. Fala do dia a dia de rodas de andar na rua. Fala da cadeira de banho, fala de outros equipamentos necessários, né? Que muita gente também não tem essa noção. Pois você tocou na questão do banho. Você tem que usar uma cadeira específica, então, para... Muita gente consegue sentar apenas num banquinho, ou então tem hotéis que colocam uma adaptação que eu considero apenas para idoso ou para quem teve um AVC, por exemplo, que está com mobilidade de um lado do corpo afetada, que é uma tábua encostada na parede que ela vira um banco, né? Só solta ela, vira um banco para tu sentar ali para poder tomar teu banho. Mas eu utilizo uma cadeira de banho, né? A minha cadeira, eu consigo tomar banho na cadeira que não tem tanta autonomia, porque daí eu me empurro pelas paredes, que tem 4 rodas pequenas, então não tem roda para eu guiar ela, né? E tenho a cadeira maior de banho, que tem aros de impulsão, que é uma cadeira como essa, só que ela é de banho, né? Então eu consigo me locomover tocando a roda mesmo. Mas aí preciso também de um espaço maior, que nem sempre os banheiros oferecem. Então, hoje, depois de tantos anos, eu já tenho uma cadeira que é para viajar, até porque ela oxida com a questão da água, do chuveiro, né? E tal, os rolamentos, vai estragando, né? Tem que fazer manutenção, obviamente, todas têm. E tem muitos equipamentos, muitas coisas que estão aí disponíveis, tudo tem um preço, obviamente. Infelizmente, nem todo mundo consegue acessar. Existem linhas de crédito específicas para compra que são subsidiadas, mas não é fácil, não. Nem todo mundo... E além disso, não tem o conhecimento, né? Muitas pessoas, mesmo existindo determinados caminhos, as pessoas não conhecem, né? Que existem os caminhos para se... Então, hoje em dia, com a mídia, com o Instagram, etc., você consegue ter acesso à informação muito mais fácil. E isso se torna muito importante, né? E te traz uma qualidade de vida melhor. Tem muitas coisas que também eu não faço ideia que existam ainda, né? Mas no dia a dia sempre surge uma novidade. E por isso que é importante também tu compartilhar a tua informação como pessoa com deficiência com outra. Isso. E assim como eu recebo de algumas pessoas informações, né? Sim, da mesma forma quando você conheceu aquela roda motorizada, né? Sim. E eu sempre procuro conhecer o equipamento antes de adquirir, entendeu? Não vou na escura, não, porque também não dá pra jogar fora, né? Sim. Pila. Não dá pra ser a cobaia, né? O objetivo não é ser a cobaia, exatamente, né? Exatamente. Mas, Felipe, cara, o papo tá maravilhoso, né? E a gente quer só agradecer, né? A presença do Felipe Fachinello aqui no Fala Mais. Agradecer a todos que estão conosco até agora, curtindo esse papo aí. E deixar o espaço aberto para ti, cara. Quiser falar mais alguma coisa que a gente não tocou no assunto, assim, que você acha interessante, relevante, né? Tanto da sua profissão, quanto da sua rotina de vida, assim, enfim. O que você achar
relevante falar, Olha, espaço é teu. eu acho que poderíamos ficar aqui conversando por Muito dias, tempo, né? Porque tem muitas coisas, mas o papo foi incrível. Eu acho que o básico a gente conseguiu passar para várias pessoas que estão nos assistindo, né? E que compartilhem essa ideia com outras pessoas também, que não só a pessoa com deficiência, né? Não é um conteúdo exclusivo para elas. Eu acho que todo mundo tem um contato que tem alguma limitação, seja física ou não. Uhum. E porque a mente tem que ser aberta, né? A gente tem que evoluir, tem que pensar nesse mundo de inclusão para todos. Sim. Seja a pessoa com deficiência, seja o negro, seja homossexual, seja o que for, né? Preconceito já foi, né? Sim. Outros tempos, né? Demodé. São outros tempos. Exatamente. Sim. Então eu agradeço imensamente a presença aqui. Estou lisonjeado, feliz demais e vamos conversando, né? Isso aí. Agradeço também a todos que vão nos assistir, né? E tomara que gostem do nosso bate-papo. Certamente. Provavelmente, gostar, né? assim como a gente gostou de conversar contigo, acho que o pessoal de casa aí que está acompanhando também entrou na conversa aqui com a gente e pôde vivenciar um pouquinho da tua rotina, da tua experiência, né, Felipe? E espero que em breve a gente tenha novas oportunidades para conversar contigo também aqui no Fala Mais, porque nesse primeiro momento, né, a gente está ainda nos primeiros meses de podcast. A gente está fazendo convite para várias pessoas, mas no futuro essas pessoas, a ideia é que retornem para cá, justamente para que a gente tenha novos assuntos, novas pautas aí dentro da conversa, né? Porque a gente tem muita coisa para ser compartilhada, né? Então, essa é a ideia. Sem dúvidas. Estamos aí, fico ao dispor e para compartilhar as informações, as necessidades da vida, os perrengues, né? As lutas diárias. A gente sempre deixa um pouquinho não espreme tudo a laranja, né? Sempre deixa um pouquinho aí para... Tem que ter o gostinho do quero mais. Eventualmente uma próxima edição, né? Então tem muitos convidados que já vieram aqui no Fala Mais, vão retornar e o Felipe está na lista aí também para futuramente retornar. A gente tem muita coisa ainda para tratar. Já tratamos de assuntos bacanas aqui, né? Principalmente essa questão da deficiência física, né, e dos desafios aí, e enfrentados pelo Felipe e enfrentados por muita gente que também está acompanhando o Fala Mais, né, curtindo esse papo aí. E se não estão enfrentando, como o Felipe falou, conhece alguém que enfrenta, né? Então é importante sempre trazer esse tipo de assunto aí para... É verdade. É isso aí então. Felipe, mais uma vez, muito obrigado, tá, por ter aceito o convite aí para participar com a gente, bater esse papo. E a gente agradece também o pessoal aí de casa que ficou durante esse período aí junto com a gente, né? Sentado aqui, ouvindo essas histórias e espero que tenham sido de grande valia aí para vocês também. Beleza, pessoal? Obrigado e até a próxima semana com um novo convidado. Curta o vídeo. Curta o vídeo, se inscreva no nosso canal, tem que ter o finalzinho, né? Senão, não tem no início, tem que ter no final. Então curte o vídeo, se inscreve no canal do Fala Mais no YouTube, por favor, né? E compartilhe esse conteúdo aí com o pessoal. O Felipe também vai compartilhar com as pessoas aí que quiserem saber mais sobre a rotina dele, né? Segue o Felipe lá nas redes sociais, né? Isso, vida acessível, né? E ative o sininho. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, gente. Até mais. Obrigado, Felipe.